lá, vamos iniciar a nossa aula. Só um pouquinho aqui. Muito bem, boa noite a todos que já chegaram aí. Tem uma galera que é fiel, chega cedo, né? Estamos aí contentes por mais uma oportunidade de estudarmos. Nós estamos fazendo, né, a sequência, vocês já sabem, só retomando, sempre uma aula de gramática, uma de redação. Semana passada tivemos uma aula de redação, dei algumas dicas de como vocês não errarem algumas coisas. E hoje nós vamos continuar aí com a nossa aula de análise sintática. Tá bem? Então, eu vou dar uma retomada aí no conteúdo para aquela galera que talvez perdeu, mas bem rapidinho. Se você quiser ver mais detalhado, volta lá na aula de semana retrasada. E aí a gente vai retomar e depois comentar alguns assuntos para hoje. E depois, como der o tempo, a gente vai corrigir também a lista de exercícios que foi enviada. Tá? Qualquer dúvida, vocês já sabem, vão aí perguntando, enviem aí para as professoras, para que a gente possa otimizar e as dúvidas possam ser atendidas. Muito bem? Vamos lá então, sem mais delongas. Vou compartilhar aqui na tela com vocês. Só um segundinho. Só um segundinho, gente. Ok. Muito bem. Nós vimos aí na nossa última aula sobre análise sintática, então, que a análise sintática é o estudo que nós fazemos na língua, é uma área da língua portuguesa que estuda a oração e seus termos. Lembrando que quando nós falamos em oração na língua, nós não estamos falando de Pai Nosso que estás nos céus, nem Ave Maria, cheia de graça. Nós estamos falando de uma frase cujo sentido gira em torno de um verbo. Tá? Então, nós vimos isso, só retomando. Quando nós estudamos análise sintática, nós estudamos a oração, estudamos os termos no período simples e composto, ou seja, com verbo ou mais de um. Estudamos também a concordância verbal, nominal, a relação de regência verbal, nominal e também colocação pronominal. Tudo isso ainda nós veremos, a parte de concordância, regência e colocação nas próximas aulas, nas cenas dos próximos capítulos. Não perca! Bom, depois nós vimos 3 conceitos fundamentais, que são os conceitos de frase, oração e período. Nós vimos que dentro de uma análise sintática, dentro de um período, nós vamos ter alguns termos. São eles sujeito, predicado, objeto direto, indireto, agente da passiva, adjunto adverbial. Até aqui nós vimos na nossa primeira aula de análise sintática. Esses termos, os 2 primeiros, são termos essenciais em uma oração. Quer dizer que eles é que comandam toda essa análise sintática. Depois nós estudamos esses outros termos, objetos direto e indireto, adjunto adverbial, agente da passiva, são termos que estão relacionados ao verbo. E hoje nós vamos estudar os demais termos, adjunto adnominal, predicativo, complemento nominal, aposto e vocativo, que são termos relacionados ao nome, tá? Com exceção aí do vocativo, que é um termo que não se encaixa nenhum e nem outro, mas já eu vou retomar com vocês, vou explicar. Nós vimos os tipos de sujeito também, nós vimos que sujeito pode ser determinado ou indeterminado. Então, quando tem sujeito determinado, são aqueles sujeitos que eu posso ali identificar de alguma maneira. Sujeito simples, composto e também oculto. E o indeterminado não se quer ou não se pode determinar. Passando rapidinho que a gente já viu tudo isso. Bom, depois nós vimos também que o sujeito determinado sempre vai ser identificado com um verbo aí na terceira pessoa ou o verbo na terceira pessoa mais um pronome se. Vimos também que a oração sem sujeito é uma oração sem sujeito, uma oração que não possui o quê? Os verbos não admitem nenhum tipo de sujeito, são verbos impessoais, verbos que estão sempre na terceira pessoa do singular. Então, a gente tem que tomar cuidado. Vimos que alguns verbos, como pronomes da natureza, que indicam pronomes da natureza, verbo haver, com o sentido de existir, verbo ser, com a ideia de tempo. Então, são verbos impessoais, orações que não têm sujeito. Depois, nós vimos o predicado, foi aí onde que a galera ficou um pouquinho mais em dúvida. Então, predicado verbal, nominal e verbo nominal. Na lista de exercícios, eu coloquei
vários exercícios sobre isso. Então, verbal, sempre um verbo significativo, que significa um verbo de ação. O predicado nominal, que a gente vai ter sempre aí um verbo de ligação e um predicativo do sujeito. E depois o verbo nominal, que a gente tem um verbo de ação mais um predicativo. Muito bem. Vimos os 3 tipos de predicado e vimos também os verbos de ligação. Os verbos de ligação são essenciais para nós entendermos o conceito de predicativo. Lembrando que os verbos de ligação, eles indicam sempre um estado, que pode ser permanente, ocasional, aparente, contínuo ou indicar uma mudança de estado. Bom, depois vimos que os verbos significativos, eles podem também ter algumas classificações. Pode ser transitivo, direto, transitivo indireto, transitivo direto indireto ou também intransitivo. E esses conceitos aqui, relacionados ao verbo, tem a questão aí do como vai ser exigido um complemento. O verbo intransitivo, por exemplo, in significa não, exige nenhum complemento. Direto, 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 indireto, direto e indireto são verbos que necessitam de um complemento com ou sem preposição. Isso vai depender. Direto, sempre com preposição, indireto, direto sem preposição, indireto com preposição e direto e indireto, 2 complementos. Bom, depois vimos aqui, já estamos terminando a nossa revisão, vamos direto ao ponto, né? Nós temos aqui os termos relacionados ao verbo. Então, 2 grupos de termos aí na oração. Relacionados ao verbo, então, nós temos objeto direto, objeto indireto, que são termos que são complementos dos verbos. Verbo transitivo direto necessita de um objeto direto. Verbo transitivo indireto necessita de um objeto indireto. Vimos também o agente da passiva, a gente retomou os tipos de vozes verbais e aprendemos que o agente da passiva é o termo que age dentro da voz passiva. E o adjunto adverbial, que é um termo não obrigatório dentro de uma oração, mas, se expresso, vai trazer aí mais informações e mais detalhes. Geralmente ele vem aí separado por vírgulas também, não é uma regra, mas dentro da oração, quando você separa por vírgula, ele fica mais organizado, já que é uma informação extra. Nós vimos aqui a definição de cada um desses termos, vimos que o adjunto adverbial tem várias classificações, como afirmação, companhia, causa, dúvida, instrumento, intensidade, lugar, meio, negação, tempo, enfim. Esses, então, são os termos que são relacionados ao verbo e essa foi a nossa aula da semana retrasada. Lá está bem com calma, explicadinho. Se você perdeu, dá um jeito de retomar lá. Hoje nós vamos falar... Ufa, né? Agora vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre os termos que são relacionados a nomes numa oração. Tá? Então, nós vimos os termos relacionados a verbos e hoje aos nomes. Bom, vamos aqui então. Os termos relacionados aos nomes são adjunto adnominal, o complemento nominal, o predicativo e o aposto. Vamos analisar cada um destes elementos. Primeiramente, o adjunto adverbial. Para que a gente possa compreender esse termo, nós temos que considerar, aqui vamos considerar essa oração. Então, nós temos aqui, riachos atravessam sítios. Para você que está ligadinho aí, prestou atenção em tudo, então nós temos, eu deixei aqui em negrito 2 termos. Riachos, né? Qual é esse termo? Qual é esse termo? Alguém saberia dizer? Riachos vai ser o sujeito da oração. Então, riachos atravessam sítios. Nós temos um verbo transitivo direto. Como que eu sei isso? Vou fazer uma pergunta, eu te dei essa dica lá na outra aula. Vou perguntar o que ou quem? Se eu tiver essas 2 perguntas, o verbo é transitivo direto, batata, você acertou. Tá? Então, riachos atravessam sítios. Objeto direto. Se eu tenho um verbo transitivo direto, logicamente, eu tenho a obrigatoriedade de ter um objeto direto. Por quê? Porque eu não tenho nenhuma preposição introduzindo esse termo. Essa oração, então, embora compreensível, possui um sentido bastante amplo ou vago. Riachos atravessam sítios. Diz que não apresenta nenhuma informação a respeito nem do termo riachos, nem do termo sítios. Vamos melhorar essa oração para nós podermos, então, veja a diferença. 2 preguiçosos riachos de águas limpas atravessam os sítios da região. Opa!
o mesmo núcleo da oração, mas agora eu transformei essa oração acrescentando algumas informações, tá? Então, os termos que se ajuntaram aí, eles funcionam todos como adjuntos adverbiais. Eu sei que esse termo da oração é meio complicadinho para alguns. Tem gente que detesta e nunca entende, mas vamos lá, com fé que nós vamos entender. Bom, o núcleo do nosso sujeito, percebam, olha o tamanhão que virou esse sujeito. 2 preguiçosos riachos de águas limpas. O núcleo do nosso sujeito continua sendo essa palavra riachos, tá? E esse núcleo do sujeito é marcado por um substantivo, tá? Então, riachos é um substantivo. Aqui eu acrescentei um numeral, depois eu acrescentei um adjetivo, aqui eu acrescentei uma locução adjetiva. Então, eu trouxe informações para que possa aí melhorar, reestruturar. Atravessam os sítios da região. Aqui eu acrescentei um artigo e depois um adjunto, aqui também, né, um advérbio. Os termos, então, que se juntaram aos nomes, eles funcionam como adjuntos adnominais, isso eu já tinha falado, né? Bom, então vamos definir esse termo. É o termo que se associa a um nome para especificar, detalhar ou caracterizar o sentido dele. Então, percebam, o adjunto adnominal é um termo que nós falamos, assim, como que eu posso dizer? Ele é um termo acessório na oração. Não quer dizer que se ele não existir, o sentido eu não vou conseguir entender. Mas se houver o adjunto adverbial ou adjuntos adverbiais, a oração torna-se mais clara, com mais detalhes. Algumas características para a gente identificar. O adjunto adnominal ele pode associar-se a qualquer substantivo que seja núcleo de qualquer termo. Então, pode ser do sujeito, objeto, adjunto adverbial, agente da passiva, etc. Mas lembre-se, como que eu sei identificar isso? Não adianta de nada identificar o sujeito se eu não sei o que é um substantivo. Ah, não lembro o que é isso? Volta lá na aula de morfologia. Bom, então sempre vai ser um termo secundário, quer dizer que ele não é importante dentro da oração. Sim, ele tem uma importância, mas ele está dentro de outro termo. Então vamos ver o exemplo aqui. O velho cemitério do vilarejo era vigiado por 2 fantasmas brincalhões. Nós temos aqui, qual é o sujeito dessa oração? Vou te perguntar. Vamos pensar que a pergunta aqui, qual é o sujeito? Você vai analisar, cemitério pode ser sujeito, ok? O cemitério do vilarejo pode ser sujeito. O velho cemitério do vilarejo. Nossa, tudo isso é um sujeito composto? Não, é um sujeito simples. Mas aqui nós temos, então, todo o sujeito sendo expresso. Mas qual é o núcleo? Qual é a palavra mais importante? Acertou quem falou? Cemitério. Então, nós temos esse substantivo como sendo o núcleo do sujeito. E o adjunto adnominal está dentro do sujeito, por isso ele é um termo secundário, porque a importância maior está no sujeito. E aí nós vamos ter, então, o velho, nós temos aqui um artigo, nós temos um adjetivo, nós temos também aqui outra característica ali, né, sendo um adjunto adverbial, depois nós temos um numeral e depois outro adjetivo. Então, percebam, esses nomes, eles estão associados ao substantivo, formando, então, um adjunto adverbial, adjunto adnominal, que está sempre dentro de outro termo. O adjunto adnominal ele pode aparecer também dentro de outro adjunto adnominal. O que é isso, professor? Dá para complicar mais a vida um pouco, né? Então, por exemplo, Patrícia comprou um livro sobre plantas do cerrado. Se eu tivesse uma oração, Patrícia comprou um livro. Pronto, acabou, já entendi que Patrícia gosta de ler, comprou um livro. Beleza. Mas quando eu coloco Patrícia comprou um livro sobre plantas, opa, eu tenho uma característica a mais, eu tenho uma ideia a mais do que é, eu tenho um assunto. Então, aqui a gente teria um adjunto adnominal do livro. Eu sei sobre o que é. E ainda, mas não basta só isso, sobre plantas do cerrado. Este termo que está aqui grifado, ele vem acrescentando a ideia deste termo que está em negrito. Logo, então, eu tenho um adjunto adnominal dentro de outro, ok? E
Aqui, mais uma dica, entre o adjunto adnominal e o nome substantivo, né? O nome sempre é um substantivo quando a gente fala na língua. Aquele se associa, não pode ter um termo que se interpõe entre eles, ou seja, um termo que se intromete entre eles. Então, vamos ver aqui. Alguns navegadores solitários já atravessaram o Atlântico. Aqui nós temos, então, alguns navegadores solitários, temos aí o nosso sujeito. O núcleo está ali, navegadores. Tanto a palavra alguns, que aqui entra como um pronome, como também a palavra solitários, que é um adjetivo, funciona como um adjunto adnominal da palavra navegadores. Alguns navegadores já atravessaram solitários o Atlântico. Nesse segundo exemplo, nessa segunda oração, a palavra solitários não funciona como adjunto adverbial. Por quê, professor? Está quase igual. Não, não está quase igual. Por quê? Nós temos agora um termo que está aqui atravessando, está no meio. Então, se separou, não tem adjunto adverbial. Tem um outro termo aqui que a gente vai chamar depois de aposto, mas não é adjunto adverbial. Adjunto adnominal, desculpa, gente. Depois de tantas aulas, a gente já não está nem falando mais coisa com coisa, né? Desculpa, adjunto adnominal. Bom, muito bem. Dentro dos termos de uma oração, existe uma hierarquia sintática. Então, existem elementos que são principais, como eu estava falando, e também elementos que são secundários. O adjunto adnominal, como eu já falei, ele é um elemento secundário. Por quê? Porque ele vai ser representado por um substantivo e sempre associado a um elemento principal, como a gente já viu. Então, vai ser um núcleo dentro de um termo. Pode ser o núcleo do objeto direto, pode ser o núcleo do sujeito. Assim, o adjunto adnominal é expresso, então, por algumas palavras, sendo o artigo, então, lembra lá do artigo, o, a, os, as, né? Uma, uns, umas. Adjetivos, que são palavrinhas aí que caracterizam, locuções adjetivas também, numerais e os pronomes. Então, a tua grande amiga de escola já te ligou 3 vezes hoje. Olha só, aqui nós temos a tua grande amiga de escola. Tudo isso é o sujeito da oração. Núcleo desse sujeito, a palavra amiga. Agora, nós vamos aqui trazer, então, a vai funcionar como artigo, tua como pronome. Nossa, professora, que chato ficar colocando cada função, mas é isso que chama análise sintática. Tem que saber reconhecer e também morfológica aqui, né? Porque a gente tem que saber qual é a função também dentro de uma frase simples. Então, grande vai ser um adjetivo, de escola, uma locução, adjetivo que está caracterizando também. Já te ligou 3 vezes hoje, aqui vai ser o núcleo do objeto direto, a palavra vezes, e aqui um numeral. Ok? Então, quer dizer que ele é secundário, por quê? Porque ele não tem importância? Não, porque ele ocupa sempre uma posição aí entre, né, dentro de um termo. Não quer dizer que ele vai ter um destaque para ele só dentro da oração. Belezinha? Tranquilo? Alguma dúvida, profs? Ou por enquanto não? Eu tenho uma pergunta, mas não tem a ver com o assunto. Ela, assim Aqui, que entrou, ela já colocou aqui. A redação é até hoje? A redação, vamos interromper aqui um pouquinho, né? A redação pode ser até amanhã, tá? Então, vamos dar um voto de misericórdia para aqueles que ainda não conseguiram entregar até amanhã a redação, tá bom? Até o final do dia. Não abusem até sexta, até amanhã, para que haja tempo aí para correção. Beleza? Amém, né, Nicole? Amém. Vamos negociando os prazos, né, Nicole? A Nicole, minha aluna aí. Então, até amanhã. Voltando, só essa, tranquila? Então, vamos lá, gente. Agora nós vamos ver outro termo na oração. Nós temos também um termo que é chamado de predicativo. O predicativo a gente já comentou um pouquinho quando nós estudamos os verbos de ligação. Porque o predicativo nada mais é que uma característica, um adjetivo, enfim. E ele pode ser tanto predicativo de sujeito como predicativo do objeto. Vamos entender um pouquinho melhor isso. O predicativo do sujeito, então, é um termo que exprime uma característica, uma qualidade, um estado, um modo de ser, que vai ser sempre atribuída para o sujeito por meio de um verbo de ligação. Então, sempre quando eu tenho o predicativo do sujeito, que é uma qualidade, uma característica, por aí vai, eu tenho que ter um verbo de ligação
permeando isso. Então, como nós somos inteligentes, né? Muito bem. Então, nós temos aqui, nós como sujeito, inteligentes como sendo o predicativo, a nossa qualidade. Então, somos verbo ser, verbo de ligação, que indica um estado permanente. Legal, né? Somos inteligentes. Depois, o predicativo do objeto é o termo que exprime uma característica circunstancial ao objeto. Então, os alunos consideraram muito difícil a prova. Então, o que temos aqui? Sujeito, os alunos consideraram um verbo aqui significativo, um verbo transitivo direto, consideraram o quê? Muito difícil a prova muito difícil. Então, aqui nós temos uma característica do objeto direto. Muito bem. As orações com predicativo do objeto geralmente apresentam uma organização um pouco mais complexa do que do sujeito, porque no sujeito a gente sempre tem essa estrutura. Sujeito, verbo de ligação, predicativo. Do objeto, a gente tem, às vezes, uma oração um pouco inversa, tá? Então, por isso é mais complexo. E a gente tem que prestar atenção para conseguir identificar. Tá? Então, a gente pode fazer o desdobramento da frase, como aqui no exemplo. A funda tornou a pedra obsoleta. Aqui, a história de Davi e Golias, né? Aí trouxe esse exemplo. A funda tornou a pedra obsoleta. E posso colocar aqui, a funda fez a pedra ficar obsoleta. Aqui, então, eu consigo perceber que o que era obsoleta? A pedra. Então, aqui eu tenho a característica do objeto. Beleza? Então, se não estou com dúvida, não consigo identificar se esse termo faz referência a esse, então agora eu vou tentar mudar a estrutura dessa oração, vou tentar desdobrar o que a gente fala para conseguir encontrar aí qual termo faz referência. Relação morfossintática. Então, quando a gente fala em morfossintática, é a questão aí da função de uma palavrinha, né, dentro de uma classe e também dentro da oração. Então, as relações entre o núcleo do predicativo e as diferentes classes gramaticais distribuem-se de duas maneiras. Então, o predicativo do sujeito, ele pode ter como núcleos o substantivo, um adjetivo ou locução adjetiva. Lembrando que locução são aí duas ou mais palavrinhas que exercem a função de uma. Então, no caso, locução adjetiva significa que a gente tem duas ou mais palavrinhas que exercem a função de um adjetivo. Então, posso falar assim, cabelo de anjo, né? Cabelo de anjo significa, né, um cabelo angelical, não sei. Então, numeral e pronome. O velho prédio virou uma imensa fogueira em poucos minutos. Então, aqui nós temos o sujeito dessa oração e depois nós temos um verbo de ligação e aí vem na sequência uma imensa fogueira em poucos minutos. O núcleo aqui vai ser um substantivo, né? Porque a palavra fogueira é um substantivo. E o predicativo do objeto, então, pode ter como núcleo as palavras como substantivo, um adjetivo ou uma locução adjetiva também. Então, a ausência dos amigos tornou triste o garotinho. Aqui nós vamos ter, então, tornou quem? O garotinho triste, sendo uma característica desse objeto. E é, no caso, um adjetivo. Até aqui tudo bem? Alguma dúvida? Podemos prosseguir para o próximo termo? Tranquilo? Tem aqui, Pro, uma dúvida. Pode falar, Pro. Podemos dizer, então, que o predicativo do sujeito é um substantivo com função de adjetivo? O predicativo do sujeito seria um substantivo com função de adjetivo? Neste caso aqui, sim. Neste caso, sim. Porque a gente tem esse termo aqui, ele tem a função de adjetivo, né? Mas o núcleo ali é um substantivo, tá? Então, pode ser aí como núcleo um substantivo, um adjetivo, e como o predicativo do sujeito representa uma característica, dentro desse todo aí, esse substantivo exerce função de adjetivo, tá bom? Mais alguma, Pro? Tranquilo? E não, tranquilo. Tem aí, Iris? Não? Tá bom, então. Vamos lá. Agora, o próximo termo que nós vamos ver é o termo que chama complemento nominal. Esse termo é muito legal de estudar. Bom, por que complemento nominal?
pelo nome. Quem já foi meu aluno sabe que eu gosto de estudar a gramática e a língua por meio dos próprios termos, dos próprios nomes. Então, complemento nominal lembra o quê? Nominal lembra nome. Complemento quer dizer que completa o nome, tá ligado? Então, vamos lá. Então, o complemento nominal é o termo aí que completa o sentido de um nome. Quais nomes? Marca isso aí se você não lembra mais. Substantivo abstrato, que pode ser um sentimento, pode ser uma ação de verbo, né? Então, por exemplo, ação de sonhar é um sonho. Um adjetivo ou também um advérbio. E sempre vai ser iniciado por uma preposição. E aí que você pode confundir com outros termos que já vou explicar para você não confundir. Então, exemplo, tenho medo de altura. É verdade. Então, perceba, aqui eu tenho um sujeito que a gente chama de sujeito elíptico, sujeito oculto. Quem tenho? Eu, todo mundo já sabe. Tenho o quê? Medo de altura. Observe, se eu falar agora que vem a diferença, nós vimos termos que são acessórios. O complemento nominal, ele é um termo necessário, tá? Então, ele não está ali somente para enfeitar ou para trazer uma informação a mais, mas ele é um termo essencial na oração. Então, quem tem medo de alguma coisa. Não pode dizer tenho medo. Tenho medo de quê? Então, aqui nós temos que ter esse complemento deste nome, que é um substantivo abstrato. Lembrando que substantivo abstrato, substantivo concreto, lembrando só, já expliquei isso lá na nossa aula de morfologia, vou interromper, chega de tela um pouco, né? Mas o que é a diferença? O substantivo concreto não é aquilo que eu posso tocar, não. Substantivo abstrato é aquilo que depende de outro ser para existir. Tá? Então, amor, tristeza, ódio, rancor, enfim, tudo isso precisa de outro ser para existir. O concreto, ele não depende de outro ser para existir. Então, por exemplo, o ar. O ar não pego, não toco, não vejo, mas ele não depende, ele existe independente de mim. Tá? Então, só retomando essa diferença para que a gente possa continuar compreendendo aqui. Então, medo, um sentimento, depende de mim para que exista. Muito bem. A relação aí, então, morfossintática desse termo. Na estrutura sintática da oração, o núcleo do complemento nominal pode ser expresso por um substantivo, por um numeral e também por um pronome. Então, exemplo, viu no céu escuro algo semelhante a uma bola de fogo. Então, este termo aqui iniciado por uma preposição, completa este termo que por si só não tem sentido, tá? Então, por isso que ele completa esse nome. O complemento nominal é o termo secundário na oração, ou seja, ele sempre ocorre dentro também de outro termo. O advogado fez uma denúncia contra o empresário. Aqui eu deixei bem coloridinho para a gente observar. O advogado funciona, então, como sujeito dessa oração. O advogado fez. Fez o quê? Então, logo, eu vou ter um verbo transitivo direto. Se eu tenho um verbo transitivo direto, que é um verbo que vai precisar de um complemento, fez o quê? Então, fez uma denúncia. Denúncia contra o empresário. Observe que o termo denúncia em si vai ficar um termo um pouco vago e eu preciso explicar. Então, aqui, esse termo contra o empresário vem como complemento deste nome aqui, que é um substantivo abstrato, que é a ação de denunciar. Tá? Então, observe, o complemento nominal está dentro do objeto direto, assim como no primeiro exemplo que eu dei para vocês também. Tenho medo de altura. Tenho o quê? Medo de altura. Muito bem. Cuidado para não confundir. Agora eu vou te dar algumas dicas com alguns termos que você pode confundir o complemento nominal. O primeiro é com o objeto indireto. Ambos os termos são iniciados por preposição. Tanto o objeto indireto como o complemento nominal são termos iniciados de preposição obrigatoriamente. Diferença, então, professora? Objeto indireto completa o sentido de um verbo. Complemento nominal, como nós já vimos, o nome, completa o sentido de um nome. Só isso? Só isso. Mas aí que você tem que ficar atento para reconhecer a diferença. Vocês estudaram
há pouco tempo, as orações, a galera do terceirão e o pessoal do segundo ano vai retomar também. As orações subordinadas. E vocês têm lá as orações, né? Oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Lembra disso? É o terror, né? Tem que colocar todo esse nome mesmo. Ou a objetiva indireta. E como que a gente vai identificar essa diferença? Por meio do termo anterior à preposição. Então, eu duvido de sua palavra. Opa, eu tenho aqui um sujeito, depois eu tenho um termo que funciona como complemento. Opa, como que eu sei se esse termo vai ser objeto direto, objeto indireto ou complemento nominal? Observa o termo que vem antes. Aqui eu tenho um verbo. Logo, esse termo iniciado de preposição, que completa o sentido de um verbo, objeto indireto. O complemento nominal, coloquei um exemplo bem parecido para que vocês possam, né, perceber essa diferença. Então, no complemento nominal, eu coloquei, eu tenho dúvida de sua palavra. Professora, é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Aqui eu tinha um verbo, uma ação, eu duvido. Aqui eu tenho dúvida. Aqui eu tenho um substantivo abstrato. Por quê? Porque depende de mim para que exista esse sentimento de dúvida. Ok? Então, aqui nós vamos ter nessa estrutura um sujeito, um verbo transitivo direto, um nome de um sentido transitivo, ou no caso, um objeto direto, e depois um complemento nominal. Ok? Muito bem. Outra questão, para você não confundir, e esse daí guarda aí bem com carinho, tá? Que você vai precisar. Nós temos, então, o adjunto adnominal e o complemento nominal. Bom, objeto indireto, complemento nominal, tranquilo, professora, porque são termos aí que se diferem, porque um completa o nome, outro completa o verbo, beleza. Mas o adjunto adnominal e o complemento nominal, que são termos relacionados ao nome, como que a gente vai fazer para diferenciar? Então, 3 critérios eu vou mostrar para vocês. O primeiro critério é, e esse é, sim, o top aí, o base, vamos dizer assim. Se o termo é o agente da ação, então nós teremos adjunto adnominal. Se o termo é o paciente da ação, nós teremos complemento nominal. Então, vamos ver o exemplo aqui. A acusação do vereador foi considerada uma ofensa ao prefeito. Então, o termo aqui do vereador funciona como adjunto adnominal, já que aqui foi feita uma ação desse termo, né? Ele acusou, então ele realizou a ação. Ele é quem age aí nesse momento. Foi considerado uma ofensa ao prefeito. Este termo aqui, ao prefeito, funciona como complemento nominal, já que aqui é um termo paciente. Ele recebeu essa ação. Tá? Então, se está aí agindo, praticando a ação, vai ser um adjunto adnominal. Se está recebendo a ação, vai ser um complemento nominal. O segundo critério para a gente analisar essa diferença está aqui. Se o nome é um adjetivo ou advérbio, e o termo estudo sempre vai ser, então, complemento nominal. Paula está contente com o novo emprego. Então, esse termo iniciado de uma preposição vai funcionar como complemento nominal, já que o termo anterior, o termo que antecede, é um adjetivo, ok? O terceiro critério, e último para a gente analisar, aqui em relação à diferença desses dois termos na oração, se o nome é um substantivo concreto, tá? Não quer dizer que eu posso pegar, ver, enfim. O termo em estudo funciona, então, sempre como um adjunto adnominal. Essa é a diferença também, tá? Então, o complemento nominal vem completar o sentido de um substantivo abstrato. O adjunto adnominal não é um termo que completa, mas ele está associado, trazendo características, trazendo informações sobre um adjunto, um substantivo concreto. Então, por exemplo, um pequeno vaso com flores enfeitava modestamente a mesa da sala. Então, nós temos aqui, tá, mas esse termo começa com preposição. Beleza, mas aqui nós temos um termo que está associado a um substantivo concreto. Enfeitava modestamente, olha só, um adjunto adverbial de modo aqui.
a mesa da sala. Esse termo também funciona como adjunto adnominal, já que essa palavra é um substantivo concreto, tá? Então, essas são as diferenças básicas, os critérios aí para a gente avaliar. Tranquilo? Pronto, tem uma pergunta aqui. Pode falar. O pronome dela pode ter função prepositiva em frases objetivas direta? Exemplo, eu não lembro dela. Nesse caso, repete um pouquinho para a pergunta aí, que eu fiquei pensando no exemplo. Tá. O pronome dela. O pronome dela pode ter função prepositiva em frases objetivas direta? Exemplo, eu não lembro dela. Indireta. Ele colocou aqui, desculpa. Vai de novo. Então, o pronome dela pode ter função prepositiva em frases objetivas indireta. Nesse caso aí, vai sim ter a função aí prepositiva, né? Porque a gente fez uma contração, que a gente chama. Então, a gente vai ter ela, né? De mais ela, vai ser aí uma contração e vai ter essa ideia, assim, de objeto indireto, né? Porque eu não lembro. Quem lembra, lembra de algo ou de alguém. Então, eu não lembro dela. Vai ter essa função de objeto indireto. Mas, nesse caso, a gente não vai ter uma oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta, porque a gente tem apenas um verbo, tá? Então, eu não lembro dela, apenas um verbo, mas tem a função, sim, de objeto indireto. Beleza? Mais alguma, Pro? Ou tocamos? Não, aqui tá tranquilo. Não tem. Beleza, então. Continuando, vamos ver aqui outro termo ainda. O aposto. Esse termo, ele também é um termo acessório, tá? Não quer dizer que se ele não existir na oração, eu não vou conseguir entender o sentido da oração. Mas, quando vem na oração, eles vão aí abrilhantar essa oração, trazendo informações extras. E quando eu construo um texto, por exemplo, isso ajuda muito mais na compreensão do que utilizar apenas orações curtas sem desenvolver a ideia. Então, o aposto ele serve para quê? Para esclarecer, explicar, enumerar, tá? Então, nós vamos ver o sentido de um termo anterior. Vamos ver as características desse termo. Então, o núcleo de um aposto pode ser expresso por substantivos ou também pronomes. Na hierarquia sintática da oração, ele é um termo secundário. Então, vocês já entenderam, essa questão de secundário quer dizer que ele vai estar dentro de um outro termo, tá? É diferente quando a gente tem lá o sujeito, a gente tem o objeto, que são termos que são primários, tá? Então, exemplo, a professora elogiou 2 alunos, você e seu irmão. Aqui eu estou, então, explicando essa ideia, né? Estou aí enumerando também, que a gente vai dizer. E aqui nós temos, então, o núcleo sendo um pronome e depois um substantivo. Então, nesse exemplo, o aposto ele posiciona-se dentro aí de um objeto direto. Então, elogiou quem, vamos dizer assim. Muito bem. O aposto ele pode ser classificado em 4 tipos: resumidor, especificador, explicativo e também enumerador. Você pode também encontrar algumas, né, às vezes alguma gramática, ou às vezes na internet, mudando aí o nome especificativo, enumerativo, enfim, tá? Mas a ideia é a mesma. Então, resumidor, ele serve para resumir os termos anteriores em apenas uma palavra. E, geralmente, ele vai ser expresso por palavras, por pronomes que são indefinidos. Então, tipo é bom, né? Então, tudo, nada, essas palavras, tá? Então, os móveis, a casa, o carro, tudo foi doado às instituições filantrópicas da cidade. Então, para que eu não fique lá escrevendo um caminhão de palavras, eu utilizo um aposto que dá a ideia e já resume toda a ideia. O especificador serve para especificar ou individualizar um termo de sentido genérico
e geralmente é um nome próprio de uma pessoa ou lugar e não aparece entre vírgulas. Então, a hidrelétrica de Itaipu é um dos orgulhos dos brasileiros. Aqui nós vamos ter, então, esse termo especificando esse daqui que aparentemente é genérico. A hidrelétrica tem vários lugares, ok? Mas quando eu trago esse aposto, esse termo explicando, ali eu vou especificar de qual estou falando. Depois nós temos o aposto que é explicativo. Esse daqui é o mais tranquilo quando a gente pensa em aposto. Então, é usado para explicar ou esclarecer um termo anterior da oração. E ele sempre vem aí separado por pontuação, mas né, comum por vírgulas. Então, Elisandra, professora de língua portuguesa, é gente boa, tá bom? Então, esse termo aqui, ele vem para explicar quem é Elisandra. E depois, o aposto último aqui, enumerador. Então, ele serve para enumerar os constituintes da oração. Geralmente, ele vai vir já, então, com essa estrutura dos 2 pontos, tá? Por exemplo, comprei tudo que estava na lista de compras. 2 pontos, arroz, tomate, abobrinha, couve, enfim. Isso daqui vem enumerando. Ok? Tranquilo? Mais alguma pergunta, Pro? Sim? Não? Então, prosseguiremos. E agora nós vamos estudar o último termo, que Peraí, Pro. Oi, Espera pode só um falar. pouquinho. Tem sim. Peraí. Então, a frase "As águas do Rio de São Francisco" seria um aposto especificador? Como? Repete a oração, por favor? A frase? Então, a frase "As águas do Rio São Francisco" seria um aposto especificador? Sim, seria especificador, porque eu estou especificando de qual rio, né? Que seria um termo genérico, o rio. Tem outra aqui, Pro. De Itaipu também pode ser adjunto adnominal? Não, aqui não. Não seria adjunto adnominal. Muito bem. Vamos continuar então. Agora, nós vamos ver o vocativo. O vocativo é o termo, então, usado aí para chamar ou evocar. Então, chamar pelo nome, um apelido, uma característica, o ser ou uma coisa personificada com quem se fala. Então, por exemplo, tenho certeza, alunos, que terminaremos a aula a tempo. Então, observe, este termo aqui funciona como um vocativo. Ou posso falar, bom dia, professora. Dica do vocativo, sempre aparecerá isolado por vírgulas, para você não errar. Então, o núcleo do vocativo sempre é representado por um substantivo ou uma palavra equivalente a ele. Então, pode ser uma palavra substantivada ou um pronome. O que é uma palavra substantivada, professora? É uma palavra que passa a exercer a função de substantivo. Por exemplo, o nascer do sol foi bonito hoje. Nascer é um verbo, mas dentro desse contexto da oração passa a ser um substantivo. A gente chama isso na língua de derivação imprópria, tá? Então, é uma função diferente da palavra. Veja o exemplo. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Um verso aqui de Fernando Pessoa. Não era amante de literatura aí, né? Bom, o núcleo desse vocativo, então, é a palavra mar, tá? Tudo isso daqui que está separado por vírgula, está grifado, funciona como vocativo, porque é o termo da oração que eu estou chamando. Percebo que mar não é uma pessoa, mas é aqui um termo personificado, já que eu estou falando com esse termo, né? Então, nós temos aqui o como centro, como núcleo, um substantivo. Na estrutura sintática da oração, então, o vocativo é um termo à parte, ou seja, ele não integra nem o sujeito, nem um predicado. Ah, então ele não faz parte nem de um nem de outro? Não. Tá? Ele é um termo isolado sempre por vírgulas, como eu falei, porque ele não integra nenhum dos termos. E são em contextos específicos que a gente vai utilizar também, por exemplo, um texto narrativo
ou que a gente vai colocar lá, discurso direto, e também na fala, mais propriamente dita. Bom, gente, é isto, tá? Mais alguma dúvida? E nós vamos corrigir alguns exercícios que eu deixei lá na lista para vocês fazerem. Alguma dúvida? Aqui não. Então tá bom. Bom, vamos lá. Na última aula, eu deixei na nossa última aula de gramática, que na semana passada eu deixei uma tarefa também, que foi a redação, né? Eu deixei uma lista lá com mais exercícios voltados para a questão aí, né, de sujeito, os tipos de verbo, os tipos de predicado. Nós vamos ver aqui, Pro. Agora eu vou precisar da ajuda aí da professora Margarete, a professora Iris, né? E nós vamos ver aí se os alunos estão rápidos no gatilho. Eu vou fazer a pergunta, vamos analisar e vamos ver quem vai ser aí o primeiro que vai responder, tá bom? Então vamos lá, tranquilo? Entenderam? Então fica atento aí para ver quem vai trazer a resposta para a gente. Nesse primeiro exercício eu coloquei assim: no período fui à escola, busquei minha irmã e em seguida entreguei os livros a Maria. Os verbos em negrito são, respectivamente, ou seja, na mesma ordem. Letra A, intransitivo, transitivo direto e indireto. Letra B, transitivo indireto, transitivo direto e indireto. Letra C, transitivo direto, indireto e intransitivo. Letra D, direto e indireto. Intransitivo. Já respondeu direto. aqui. Já respondeu? Aqui também. Tá rápida. Aqui também. Respondeu. Intransitivo, Aqui também. transitivo direto ou indireto. E aí, fui à escola, busquei a minha irmã, entreguei os livros a Maria. Qual a sequência correta? Mandem para as professoras, gente. Eu não dou conta de ler aqui e ver as mensagens. Então, Qual aqui seria? Pode falar, Pro. o Franklin colocou B e o Pedro Henrique B também. Aqui comigo, a Cíntia colocou B e o Antenor B. Ótimo, todo mundo acertou. Ótimo, beleza então. Então nós temos aqui, parabéns para quem colocou B. Fui, quem vai a algum lugar, ó, já tem a crase aqui também indicando isso, que tem preposição. Então, transitivo indireto. Depois, busquei o que ou quem? Fiz essas perguntas, já sei que é transitivo direto. Depois, entreguei os livros a Maria. Quem entrega algo a alguém. Então, eu entreguei os livros a Maria. Logo, eu tenho um verbo que é transitivo direto, porque eu tenho um complemento sem preposição, e depois um preposicionado. Beleza, vamos para a próxima questão. Ótimo, a galera tá bem de boa aí. Em qual das alternativas o complemento em destaque é o objeto direto? Essa daqui, para quem lembra, hein, eu vou retomar essa ideia agora na hora dessa resolução. Então, o objeto direto, informei-lhes os resultados. Letra B, informei-os aos presentes. Letra C, cumpri com o prometido. Letra D, aos meus filhos dedico-lhes o meu tempo livre. Ou letra E, tinha carência de afeto. E agora, qual dos termos que estão destacados em negrito funciona como objeto direto? Eu tenho duas respostas aqui. Pode falar, Pro. O primeiro aluno, o Antenor, colocou letra C, a Gabriele colocou letra B. Ok. Alguém aí para Margarete? Desculpa. O Frank colocou a letra D e o Pedro a letra B de novo. Ok. Aqui eu tenho mais um. O Antenor colocou a letra B. Ele tinha colocado C, agora ele arrumou, colocou B. Ixi, ainda dá tempo. Aqui dá tempo, né? Na prova tem que tomar cuidado. Bom, aqui acertou quem colocou letra B de bola. Por quê? Nós vamos ver aqui. Isso daqui, na verdade, eu vou dar uma retomada agora. Quando esses daqui, por exemplo, lhes, os, são pronomes oblíquos que exercem a função de objeto direto ou indireto.
Eles são chamados também de pronomes complementos, tá? Ah, eu não sei, fiquei na dúvida. Então, presta atenção. Olha aqui que está pedindo. Está pedindo o objeto direto. Se eu sei que objeto direto é o termo que completa o sentido de um verbo transitivo direto e não é iniciado de preposição, opa, já matei a letra E, que esse termo nem é objeto indireto também, porque carência, substantivo abstrato. Logo, esse termo vai funcionar como complemento nominal. Descartei. Cumprir com o prometido, eu tenho o verbo, mas aqui tem iniciado de preposição. Então, já não pode ser objeto direto, vai ser objeto indireto. Descartei também. Me sobrou. Dedico-lhes, informei os aos presentes, informei-lhes os resultados. Como que eu vou saber agora? Por quê? Os resultados funcionam como objeto direto. Informei o quê? Os resultados, mas não está grifado. Então, esse termo aqui, dica aí para você. Toda vez que aparecer o pronome lhes com função de complemento, com pronome complemento, ele vai ter a função de objeto indireto. Isso é regra, tá? E toda vez que aparecer os pronomes as, os, nas, nos, las, los, eles, ou no singular também, vão exercer a função de objeto direto. Tá? Então, isso também é regra na língua. Então, aqui, informei o quê? Informei os aos presentes a alguém. Então, acertou quem colocou letra B de bola. Vamos para a próxima. Vamos ver quem está. Opa, ok. Número 3. Aponte a alternativa em que o predicado da oração seja nominal. Vamos lá. Letra A. Os jogadores estavam cansados. Letra B. O governo anunciou novas medidas de segurança. Letra C. As funcionárias terminaram o relatório exaustas. Ou letra D. Elas passearam muito nos últimos dias. Predicado nominal. Qual das alternativas possui esse tipo de predicado? O Frank colocou a letra A. Antenor também. Boa! Isso? Cíntia também. Colocou letra A. Letra A. Frank, meu aluno aí. Muito bem. Os jogadores estavam cansados. Representa predicado nominal. Lembrando que o predicado nominal, ele sempre tem a mesma estrutura. Sujeito, verbo de ligação, predicativo do sujeito. Não tem como errar. O verbo sempre vai ser de ligação e vai ter um predicativo do sujeito. Depois, anunciou é um verbo significativo. Não entra dentro de predicado nominal. Terminaram, também verbo significativo, e passearam também, tá? Então, molezinha essa daqui. Vamos lá, então, para o próximo. Temos predicado verbo nominal em letra A. João anda apressadamente. Letra B. Maria parece preocupada. Letra C. João voltou decepcionado da entrevista. Ou letra D. Maria ficou muito bonita. E agora, qual dessas alternativas apresenta predicado verbo nominal? Tive uma resposta aqui. Pode Letra falar. C. Letra C. Mais alguma resposta diferente? Galera, já desistiu. Vamos lá. O Frank também colocou a letra C. Muito Aqui também bem. tem mais uma, o antenor C. C. Vamos ver aqui. Então, predicado verbo nominal, vamos lembrar o conceito. Predicado verbo nominal, eu tenho um verbo de ação, ou seja, um verbo chamado significativo, mais uma característica do sujeito ou do objeto. Então, vamos ver aqui. João anda apressadamente. O verbo andar, em algum momento, ele pode sim ser um verbo de ligação. Então, se eu falar Elisandra anda triste, ou Elisandra anda alegre, pode ser um verbo de ligação, expressando um estado. Mas neste caso aqui, quando eu falo João anda apressadamente, é um verbo de ação, a ideia de caminhar. Maria parece preocupada, ok. Sujeito, verbo de ligação. Então, já não dá. Seria um predicado nominal. João voltou decepcionado da entrevista. Opa!
João voltou, verbo de ação. Decepcionado, característica do sujeito. Então, eu tenho um predicado verbo nominal. Bom, vamos ainda mais uma. Relacione as colunas e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. Então, número 1, nós temos predicado verbal, 2, predicado nominal e 3, predicado verbo nominal. E agora nós vamos relacionar. Primeiro aí, receava que eu me tornasse rancorosa. Segunda, as irmãs saíram da missa assustadas. E a terceira oração, da janela da igreja, os padres assistiam à cena. Nós temos, então, letra A, 2, 1, 3. B, 3, 1, 2. Letra C, 1, 3, 2. E letra D, 2, 3, 1. E agora, qual das alternativas preenche aí corretamente a sequência? Tem O 3 Antenor respostas. colocou... o Antenor colocou a letra B e o Frank colocou a letra D. D de dado e B de bola. O Antenor tem aqui, ele respondeu em 2 lugares. Ele colocou letra B, Débora, C, Cíntia, D, Larissa, B. Nossa. E tem o Pedro aqui também que colocou a letra D. Letra B, letra B. Bom, vamos ver aqui. Tem um C, hein? Tem um C também? Tem um C com interrogação. C? É a dúvida, né? Bom, então vamos analisar aqui, gente, para todo mundo sair da dúvida. Bom, nós temos aqui, então, certo para quem marcou letra D de dado. Então, vamos lá. Receava que eu me tornasse rancorosa. Esse predicado seria, então, aqui um predicado nominal. Por quê? Nós temos este verbo tornar-se sendo um verbo de ligação, tá? E depois uma característica aqui do sujeito. As irmãs saíram da missa assustadas. Sair é um verbo significativo, um verbo de ação. Mas nós temos uma característica aqui. Logo, uma característica do sujeito. Logo, nós temos predicado verbo nominal. E a última, da janela da igreja, os padres assistiam à cena. Verbo assistir, um verbo de ação, um verbo significativo. Logo, vai ser aqui predicado verbal. Então, acertou quem marcou a letra D. E como sou gulosa de tempo, tenho 2 minutos, eu vou fazer mais uma. Muito bem. Quanto ao tipo de predicado, coloque 1 para verbal, 2 para nominal e 3 para verbo nominal. E em seguida, assinale a sequência correta. Bem parecido com o outro. Então, vamos lá. Agora, já dei uma explicada, vamos retomar. Os pássaros entoavam canções aos demais animais. Em casa, a mulher ficava quieta. Eu acho português fácil. Beleza. Ficamos abatidos. Qual a sequência correta? 2, 1, 3, 1. 1, 3, 2, 2. 1, 2, 3, 2. 1, 2, 3, 3. E agora? A, B, C ou D? Aqui, o Frank respondeu a letra C. A Cíntia, letra C, Larissa, C. Deixa eu ver se vai ter. E o Pedro colocou a letra C. Beleza, então. Vamos ver. Acertou quem colocou letra C. Então, os pássaros entoavam canções aos demais animais. O verbo entoar, um verbo de ação. Então, predicado verbal. Em casa, a mulher ficava quieta. Verbo de ligação, característica do sujeito. Então, predicado nominal. Eu acho português fácil. Então, nós vamos ter um verbo de ação e uma característica do sujeito ou do objeto, no caso do objeto. E depois ficamos abatidos, verbo de ligação, mais característica do sujeito que está implícito no verbo. Beleza, então, gente, nós vamos encerrar a aula, né? Não podemos continuar, senão a gente continuava, né? Mas agora nós encerramos a nossa aula, então. Vou interromper aqui o compartilhamento. Muito obrigada aí por vocês que estiveram acompanhando a aula. Sei que a galera
está meio cansada, mas tem feito aí, andar a segunda milha para poder aprender e se capacitar, e você com certeza não vai perder o seu tempo. Deus te abençoe, um beijo na testa de todo mundo e a gente se vê aí na próxima quarta. Beijo, tchau, tchau. Obrigada, Elisandra. Boa noite, bom descanso para você agora, tá? Obrigada, Pro. E esse momento é o momento dos 2 minutinhos que eu vou colocar uma música e você vai esticar, pessoal? Marcos? Meu computador, na hora que eu fui colocar a música, travou aqui. Esse computador é maravilhoso. Nem a Margarete para te ajudar aí, ó. Eu estava mandando mensagem para ela aí. Não sei se o problema é aqui, mas o som não está funcionando. Ele travou, mas aí deu. Deu, né? Normal. Então, beleza. Agora é comigo, né? Isso. Então, vamos lá, então. Belezinha. Acho que... Pessoal, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. É um prazer aqui estar com todos vocês. Então, vamos lá. A aula de hoje, tá? A aula de hoje tem como título, tem como tema Segunda Guerra Mundial. E eu sei muito bem que os alunos gostam de mortandade, viu? Vou te falar o teminha que os alunos gostam de estudar. Segunda Guerra Mundial. Deixa eu projetar, então, aqui minha tela com vocês. E vamos lá, né? Que bom, obrigado, Renan. É um prazer também estar com todos vocês aqui. Vamos lá. Então, a aula. Como eu sempre venho fazendo com vocês todas as noites, eu vou dar algumas dicas para vocês. A dica número 1 é leitura, né? A leitura é a melhor dica que eu posso dar para vocês. Então, pessoal, se vocês querem ficarem sabedores da Segunda Guerra Mundial, nada melhor do que ler esses 3 livros aí desse autor, cara. Eu já li vários livros da Segunda Guerra Mundial e esses livros ali são fantásticos, tá? Inclusive, eu os tenho aqui em casa, é uma bíblia. Olha o tamanho desse negócio aqui. Isso aqui é só um dessa coleção de 3 livros. Aqui tem 1038 páginas, mas não se assustem, não. É um livro muito bom mesmo. Por que ele é muito bom? Porque ele foi escrito por Richard Evans, que é doutor, professor em Cambridge, tá? Ele foi um professor, inclusive, que participou do icônico julgamento da professora Deborah Lipstadt. Eu não sei se vocês já ouviram falar desse caso, que foi em 2000, muito recente, um caso em que uma professora judia, né, que fez um livro contando sobre o Holocausto, foi processada por um pseudo-historiador chamado, acho que David Irving, também britânico, se eu não me engano, que ele era negacionista, né, que inclusive esse caso gerou um filme chamado Negação. Então, é outra dica que eu deixo para vocês aqui no dia de hoje, tá? É um caso assim fantástico, baseado em fatos, né, de uma professora que foi processada por um cara que negava o Holocausto. Ele negava que as pessoas não foram mortas ali em Auschwitz, tá? Então, dica fenomenal, livros fenomenais, que ganhou vários prêmios. Esse professor já fez mais de 18 livros, e esse ali, essa trilogia que eu mais gosto, tá bom? E, obviamente, também deixo aqui algumas dicas de filmes para vocês. Cada uma desses filmes aí tem um período da Segunda Guerra Mundial, né? Desde ali do acontecimento da mesma até a queda da Segunda Guerra Mundial, né? Como podemos dar destaque ali até O Último Homem. Quem é que não teve o seu professor de religião passando isso aí 255 mil vezes em sala de aula para vocês nesses últimos anos, né? Mas é um filme fantástico, apesar disso. Então, eu recomendo a todos vocês, tá? E outra dica também muito bacana, tá? Concursos de nível médio, tá? Você que quer se formar aí, já agora nesse ensino médio, obviamente, tá? Então já deixo alguma dica para você sobre, já que a gente está falando de militarismo, nada melhor do que um concurso ali a ver com militares. Então, já abriu, se não me engano, para a ITA, né? Então temos ali o EFON, a SpaceX e a ITA são escolas de formação de oficiais. Então, para você que eu acho que nunca ouviu falar disso, né? Isso é muito mais falado no Rio de Janeiro, porque é lá onde ficam a maioria dessas escolas, e não aqui em São Paulo. Mas são escolas de formação de oficiais das Forças Armadas do Brasil, e ali, se você pensa que esse negócio ali é ruim, eu vou dar aqui uma coisinha para vocês. O salário inicial de um oficial dessas Forças Armadas é de quase R$7.000. Tá? Então, você vai passar por 5 anos de formação, vai sair formado dessas escolas, e o seu salário inicial é quase 7 pila, fora ali os benefícios que vocês ganham a mais. Eu falo isso com total consciência do que eu estou falando, porque eu fui segundo tenente do Exército, tá? Eu sou oficial aposentado do Exército Brasileiro. Eu fui, mas não por essas escolas, eu fui por outro meio.
Mas esse meio aqui eu posso dizer para vocês que é o meio de concurso público. E adivinha só, você consegue se aposentar ganhando mais ou menos ali, o cara chegou a coronel, ganhando quase 20 pila por mês. Tá bom para você? 20 mil reais? É claro, tem que estar disposto, né? Não é que nem a USP, que só vai lá e faz a prova. Tem que fazer a prova física, a prova psicológica e a prova, obviamente, objetiva, né? Discursiva. E outras duas dicas também é a Escola de Formação de Sargentos das Forças Armadas, a ESA e a EAR, que é da Aeronáutica, a ESA do Exército e a EAR da Aeronáutica. Para vocês terem uma noção, o salário inicial de sargento do Exército é de quase 4 mil reais, tá? Também tendo ali quando você vai se aposentar ali mais ou menos ganhando ali, se você chegar a capitão, né? Você consegue se aposentar com quase 15 pila por mês. Tá legal para vocês? Então são aí dicas que eu deixo para vocês. Então, se eu não me engano, a SpaceX já fechou, mas outros concursos ali estão abertos para vocês fazerem as inscrições. Corram lá, vejam os editais. Muito bem, muito bem. E vamos lá, tá bom? Segunda Guerra Mundial, quadro geral, questão de tempo e espaço. Tá? Então, ela aconteceu entre 39 até 1945. Nós temos uma média de mortos, assim, eles tiraram uma média de 60 milhões de pessoas. Eles estimam entre 40 e bate até 80. Mas mortos diretos da guerra, no conflito, foi ali 60 milhões que eles chegam mais ou menos entre os historiadores. A principal razão desse conflito vai ser ali o expansionismo alemão / revanchismo por causa da Primeira Guerra Mundial. E quais serão as forças beligerantes mais comuns desse combate? Temos ali o lado dos aliados, que vem o Reino Unido, os Estados Unidos, a União Soviética e a França. E temos o eixo, que é a Alemanha, Itália e o próprio Japão. Ah, legal, Renan, você escreveu ali para Epicar, né? Esse Epicar também, show de bola, vale muito a pena. Né? É legal pra caramba essa carreira ali do Exército, perdão, no caso aí da Aeronáutica, né? Muito bem, tá? Vamos aqui começar com essa pergunta. A Segunda Guerra Mundial, esta guerra é uma continuação da primeira? Segundo esse historiador que vocês estão vendo aí na esquerda, Eric Hobsbawm, ele fala que sim. Né? Essa Segunda Guerra Mundial, na verdade, foi uma pausa para a continuação dela. E se ele fosse vivo até os dias de hoje, eu acho que com certeza ele falaria que só existiu uma grande guerra mundial. Ele falou que teve uma pausinha no meio e ali ela continuou. Vamos dizer que foi um fôlego para continuar a Segunda Guerra Mundial. Por que ele se sustenta nesse argumento? Ele fala que a Segunda Guerra Mundial é, de fato, uma continuação da primeira por causa do Tratado de Versalhes. Estão lembrados do Tratado de Versalhes? O que a Alemanha sofreu por causa do Tratado de Versalhes? Primeira coisa, ela teve que devolver a Alsácia-Lorena. A Alsácia-Lorena é uma região que fica ali na França, que era rica em carvão e ferro. Dois minérios que eram extremamente preciosos para a Revolução Industrial. Tiveram que pagar 132 milhões de marcos, tá? Então, tiveram que pagar uma indenização bastante pesada. Além de que o exército alemão seria obrigado a reduzir o seu contingente e não poderia passar 100 mil homens nas forças armadas, né? Então, eles já colocaram esses fatos. Outros fatos que podem levar a Segunda Guerra Mundial a ser a continuação é a divergência política e ideológica entre as nações ali na Europa. Que divergências políticas e ideológicas eram essas? Primeira coisa, a Alemanha e o Japão assinam um tratado chamado Anti-Comintern, que é um tratado de anticomunistas. Tá? Então, você já consegue perceber que a Rússia, obviamente, não gostou nada disso. Né? Afinal de contas, a Alemanha e o Japão já se declararam inimigas do comunismo. E tratados de não agressão. Olha só, eles já não estavam esperando um possível conflito. Eles começaram a fazer tratados de não agressão caso acontecesse uma Segunda Guerra Mundial. Como é o caso da Inglaterra e da Alemanha, do eixo, né, Roma-Berlim, e da França e União Soviética. Muito bem. Vamos lá, então. Nós podemos também dizer que houve um fracasso gigantesco na Liga das Nações. Professor, o que foi a Liga das Nações? Foi um órgão pré-ONU, tá? Então, assim, quando acabou a Primeira Guerra Mundial, eles fizeram um órgão para simplesmente fazer o papel da ONU nos dias de hoje. Aquele órgão que ia intermediar entre as nações. Por que eles fizeram isso? Porque eles viveram a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial foi muito sangrenta. A gente tem a Segunda Guerra Mundial muito mais notória nos dias de hoje, porque ela foi muito televisionada, ela passou na rádio, ela teve uma criação de um inimigo fácil a ser combatido. A Primeira Guerra Mundial, o pessoal acabou a munição e ia na pasada.
né? Então o negócio também foi bastante sanguinário, tá? Então o que aconteceu? Eles criaram ali as nações porque eles tinham medo que acontecesse uma guerra novamente, tá? Só que ela foi um fracasso, porque a partir dos anos 30, o desejo de expansionismo das potências do eixo começaram a ficar gigantesco. Tanto é que em 31 até 38, vários países são invadidos, como por exemplo a Etiópia, uma região da China, a Manchúria, a Áustria e os Sudetos. Tá? Quem vão invadir esses países? Japão, Itália e Alemanha, né? Os principais antagonistas dessa Segunda Guerra Mundial. Então era bem óbvio que a guerra estava próxima ali a explodir. Muito bem, tá? Então vamos lá. Isso aqui é interessante, hein, gente? Em 1931, o Japão invade a Manchúria. É uma região pertencente, obviamente, ali ao leste chinês. Tá? O que tem de interessante? O Japão invade aquela região para poder ali consolidar a ideia expansionista dele, do Sol Nascente. E lá na região da Manchúria, ele instala o famoso Laboratório 731. Eu duvido que algum ali de vocês nessa sala de aula tiveram ali acesso às informações desse Laboratório 731. A gente escuta muito falar de Auschwitz, né, de outros campos de concentrações bastante famosos que tiveram ali na Polônia, na Alemanha em geral. Mas o Laboratório 731 também foi bastante cabuloso, eu posso dizer assim para vocês, né? Ele foi um laboratório que gerou ali vários testes feitos nos próprios chineses, né? Que inclusive fez o povo chinês ali fazer um filme Campo 731, Bactérias, a Maldade Humana, que inclusive faz parte dos filmes mais horrorosos que existem no mundo. Tá? Muito bem. Passando aqui. Outras invasões bastante importantes. Tá? Então, de 36 a 38, nós vamos ver agora Adolf Hitler agindo bastante forte. É isso mesmo, Brian. Ele mandou aqui: os japoneses eram tão quanto os alemães. Eles eram realmente bastante terríveis, né? Esse laboratório 731, para vocês terem uma ideia, eles faziam experiências de tudo quanto é tipo de jeito, né? Desde com mulheres grávidas, com crianças, né? Fazer esvisceração em pessoas até ver quanto que eles morrem. Então o negócio era terrível. Era tão quanto ali Auschwitz, né? Se não fosse até pior. Pro, alguma pergunta? Aqui tem, Marquinhos. A Juliana pergunta: qual país não participou da Liga das Nações? A gente vai chegar lá, né? Tiveram alguns países que não participaram. Na verdade, a Liga das Nações, ele participou ali da maioria dos países na Europa, né? Então, os países europeus, eles participaram como um todo na Liga das Nações, né? Justamente para evitar uma possível guerra, tá bom? Muito bem, então vamos lá. Em 36 até 39, a Itália invade a Etiópia e a Albânia. Tá aí a foto no canto esquerdo de vocês. E é óbvio que eles não tinham como contra-atacar a Itália, né? O equipamento da Etiópia e o equipamento bélico na Albânia não se comparava aos níveis do equipamento bélico alemão, né, e italiano, né, que eram extremamente desenvolvidos. Até hoje, as marcas alemãs, né, como Sig Sauer de equipamentos de armas e marca austríaca como a Glock, são referências no mundo em excelente funcionamento. Então, os alemães, eles eram uma máquina de fazer, máquinas de matar, né? Então, de fato, eles eram bastante poderosos ali na mecânica. Inclusive, vocês podem entrar num site chamado OEA, que é um site que faz ali as menções de exportações no mundo, e você pode ter certeza que a Alemanha, até os dias de hoje, é uma das maiores exportadoras de tecnologia mecânica existente. Tá? Quem é que nunca se deparou ali na sua casa, no seu apartamento, com um elevador Schindler? Né? Então, geralmente, esses elevadores são de marcas alemãs, né? Mercedes-Benz, né? Então, são marcas extremamente desenvolvidas. Em 36, né, a Alemanha, ela viola o Tratado de Versalhes e invade a Renânia, que fica uma região que fica entre a França e a Inglaterra, como vocês podem ver aqui embaixo. Aí vocês me perguntam: professor, já que eles estavam assim, violando o Tratado de Versalhes, estavam ignorando, por que os países logo não atacaram Hitler e acabaram com esse negócio? É porque eles, como eu falei para vocês, eles tinham muito medo de uma possível guerra mundial novamente. Afinal de contas, eles viveram o horror de uma Primeira Guerra Mundial. Tá? É verdade, né? É verdade, a Krupp, o Brian mandou aqui, fazia canhões mesmo, hoje faz elevadores. E são elevadores excelentes. Né? Muito bem. Em 38, Hitler vai anexar ali a Áustria, a Alemanha, tá? Então, ele entra na Áustria, ele não precisa nem lutar com os austríacos, tá? Então, ele já consegue anexar a Áustria sem dar um tiro. Muitas regiões
Hitler vai conseguir tomar ali no leste europeu e ele não vai dar um tiro para conseguir fazer isso. Ele simplesmente vai invadindo e as pessoas vão ovacionando Hitler. Por quê? Porque muitos desses países eles sofreram a ditadura de Stalin. Tá? Então, quando eles viam Hitler entrando em alguns desses países ao leste europeu, eles recebiam Hitler como um herói, pensando que Hitler ia salvar eles do jugo stalinista, do jugo do comunismo. Leve de engano, né? Muito bem. Tá? E aí, então, em 1938, de fato, Hitler invade ali os Sudetos e ele consolida, então, a teoria do espaço vital. Aquela teoria que eu tinha explicado para vocês lá na nossa última aula, né? Aquela teoria que, segundo Hitler, de conexão em alemão, que é Lebensraum, né? Que é aquela teoria que se eu cresço como sociedade, como potência mundial, eu preciso naturalmente de mais território. Tá? E o mundo vendo isso. Muito bem. Até aí, tudo bem, Pro? Alguma pergunta? Alguma colocação? Não, aqui não. Ah, tranquilo. Então, vamos lá, então. Tranquilo, né? Aí começa, gente. Em 1939, é muito interessante. A Alemanha assina um tratado de não agressão com a União Soviética, chamada Molotov-Ribbentrop, que é um tratado cujo qual cai bastante em vestibular, que você vê essa sátira à direita de vocês, que é Hitler se casando com Joseph Stalin, fazendo com que essa consolidação de não agressão fosse com uma sátira ali assinada num casamento. Vira e mexe, essa questão cai bastante nos vestibulares aí fora, tá bom? A guerra vai ter como estopim um acontecimento em específico. Como nós estudamos da Primeira Guerra Mundial, que o estopim foi a morte do arquiduque Francisco Ferdinando, na Segunda Guerra Mundial, o estopim vai ser a invasão da Polônia pela Alemanha e pela União Soviética. E vai ser muito escandaloso, porque assim que os alemães invadem a Alemanha, perdão, os alemães invadem a Polônia e a União Soviética também acompanha isso, vão ser vários massacres. Enfim, o que acontece? Para poder invadir, né, a Polônia foi todo um moconchavo político. Né? Tanto é que Hitler convidou o então comandante polonês a fazer um tratado com ele. Né? E o comandante mandou um representante, Hitler não gostou disso, e mandou o representante polonês embora. Né? Ele falou, não quero falar com você, quero falar com somente o seu líder. A Polônia, ela era defendida pela Inglaterra. Tá? Então, quem defendia a Polônia eram os ingleses. E qual foi a estratégia que Hitler utilizou? Ele se vitimizou. Olha só que interessante. Vocês vão entender por que aconteceu a Segunda Guerra Mundial. Ele utilizou uma estratégia que ele vai pegar a polícia dele, né, a SS, a polícia mais, posso dizer para vocês, secreta, né, da nazista, e vai invadir uma rádio alemã. Olha só. Ele invade uma rádio alemã vestido de polonês. Tá? Então ele pega alguns soldados da SS, alguns comandantes de alto cunho que ele tinha, e eles vestem roupas dos soldados poloneses, invadem a rádio alemã, atacam os radialistas, né, prendem eles, espancam eles, tomam a rádio e começam a fazer ofensas à Alemanha, em nome da Polônia. Olha só a estratégia. Então ele começa, a partir disso, discursar para o mundo afora que os poloneses estão atacando os alemães e que, inclusive, eles invadiram a Alemanha, tomaram uma rádio, massacraram o povo alemão e estavam xingando a Alemanha. Tá? Então, através desse discurso, ele foi para o público dele, falou a mesma coisa. Então, a partir de setembro, ali no caso, ele começa a invadir a Polônia. Né? Foram 6 meses de invasão. Tanto é que a estratégia dele, no dia seguinte, foi acionar a Luftwaffe, né, que era o exército aéreo de Hitler, e às 16 horas de setembro, dia 1 de setembro, ele vai bombardear e acabar com quase toda a Polônia. Então, 75% do território polonês vai ser destruído pelo bombardeio da Luftwaffe nazista. Tá? E isso faz com que o mundo fique escandalizado. Aí vocês podem ter uma noção que ele queria a Polônia justamente para poder ali reconquistar o famoso corredor polonês. Já ouviram falar? Né? Um corredor que ligava ali as duas Alemanhas divididas na Primeira Guerra Mundial. Muito bem, tá? Abre aspas para o próprio Hitler. Matem sem piedade ou misericórdia
todos os homens, mulheres e crianças de origem polonesa. Inclusive, eu citei para vocês esse livro aqui, O Terceiro Reich em Guerra. Ele tem vários relatos de como que foi a invasão na Polônia. Recomendo a vocês. Aqui é fantástico. Então, para vocês terem uma noção, foram mortos nesses ataques 6 milhões de poloneses, sendo que metade deles eram judeus. É óbvio que quando isso aconteceu, o mundo não pôde ficar calado, né? Ou seja, as nações não puderam ficar caladas. Aquele medo da Primeira Guerra Mundial teve que ser colocado na gaveta e alguém teve que tomar a frente. Essa pessoa famosa, né, conservador famoso ali, britânico, é o Winston Churchill. Então, em resposta à invasão da Polônia e ao massacre dos poloneses que tiveram, Winston Churchill, então, declara guerra contra a Alemanha nazista. Abre aspas para o mesmo. Defenderemos nossa ilha, custe o que custar. Lutaremos nas praias, lutaremos no patamar, lutaremos nos campos e nas ruas, lutaremos nas colinas. Jamais nos renderemos. Essa foi a frase que ele utilizou para poder ali discursar e incentivar o povo britânico ao combate. Praticamente... Peraí só um minutinho. A Gabriela mandou uma pergunta para mim. Já aproveita e pergunto, Maga, tem alguma pergunta aí? Não, Marquinhos, aqui não tem, não. Aí a Gabriela perguntou, professor, então praticamente ele brigou, né, entre aspas, sozinho com a Polônia, porque ele mesmo fingiu ser polonês, ele mesmo armou tudo isso. Segundo os historiadores, foi essa jogada que Adolf Hitler utilizou sim, viu, Gabriele? Ele utilizou uma jogada estratégica para ganhar as massas alemãs, para incentivar uma guerra e tentar justificar ela para o mundo, para a Europa, falando que, na verdade, quem estava ali atacando os alemães eram os poloneses. Tá bom? Então, no dia 1º de setembro de 1939, por causa da invasão da Polônia e do massacre dos poloneses, Guerra Mundial. Esse foi o estopim da Segunda Guerra Mundial. Ora, então, são acionadas as forças mundiais para poder combater a Alemanha extremamente desenvolvida, extremamente poderosa. A Alemanha botava medo. Inclusive, eu cito outra recomendação para vocês, eu acho que o filme Coração de Ferro, que inclusive tem o Brad Pitt como protagonista, aquele carinha que fez o Percy Jackson, que eu esqueci o nome dele, quem souber me lembrem aí, tá? Que conta ali o medo que tinha ao encontrar panzers alemães. Eles eram muito desenvoltos ali dos armamentos que eles tinham, gente. Os alemães, de fato, eles eram assim extremamente desenvolvidos na mecânica, tá? Então, eles botavam medo no mundo afora, né? Muito bom, né? A gente já assistiu, né, Cíntia? Né? Logan Lerman, obrigado, Lorena. Esse carinha mesmo, deve ser, não sei, não lembro dele, não. Muito bem, então, quais são os principais blocos do conflito? De um lado, do ringue, nós temos os aliados, que são eles, Inglaterra, França e, posteriormente, Estados Unidos e União Soviética. Do outro lado do ringue, nós vamos ter ali a potência do eixo, tá? Que são eles ali, Alemanha, Itália e Japão. Aí você pergunta, professor, mas foi uma guerra mundial? Somente esses poucos países levaram o mundo de fato ao colapso? Tá aí esse mapa que vocês podem enxergar, tá? Então, de verde mais escuro, tá a potência dos aliados, tá bom? Então, juntamente com a Inglaterra e França, todo esse verde mais escuro aí entrou em combate contra a Alemanha e os seus aliados, né? No caso, o eixo. E em verde mais claro, tá ali os países que entraram logo após o ataque de Pearl Harbor, né? E em azul estava o eixo. E se você percebe muito bem, o eixo está nas mesmas condições na Primeira Guerra Mundial. Eles estão cercados pela frente ocidental, que é a França, e pela frente oriental, que é, no caso agora, a União Soviética. Tá? Em cinza estão os países neutros. Inclusive, adendo histórico, isso é o que faz Salazar na Espanha continuar com seu regime fascista sem ser incomodado. Né? A gente até esquece que esse cara também foi um fascista e que também levou sérias consequências ao governo espanhol. Muito bem, tá? Então vamos ali entender essas ofensivas. Alguma pergunta, Fran? Tem pergunta aqui, ó. Professor, por que Hitler era obcecado em acabar com as pessoas? Qual é o objetivo da Segunda Guerra Mundial? O que foi a Liga das Nações e por que ela não conseguiu cumprir seu propósito? Ah, legal. São várias perguntas, então. Vamos lá. Por que Hitler tinha esse objetivo de acabar com as pessoas, né? O objetivo dele era territorialista. O espaço vital, antissemita, né, preconceituoso. Ele queria conquistar o mundo. Isso é fato. Tá? Então, você pode ver que tinha instalações nazistas por várias partes do mundo. Até mesmo na África, a famosa África Corps. Até mesmo aqui no Brasil. Eles queriam expandir a ideia de nazismo.
tá? Porque ele queria acabar com todas as raças que não fossem ariana. Calma, lá não é bem assim. Ele queria acabar com as raças não arianas lá na Alemanha. No mundo afora não tinha como acabar com todo mundo. Ele queria que o nazismo chegasse até aqui também. É por isso que existem neonazistas até os dias de hoje, né, que são inclusive até brasileiros. Olha que coisa louca. É por isso que existem pessoas que são negacionistas, que inclusive citei aquele filme para vocês. Tá? E é por isso também citei esse livro aqui para vocês e o próprio filme o livro do Adolf Hitler, tá? Que conta um pouquinho porque ele queria fazer isso com as pessoas, né? As ideias malucas dele. E porque a Liga fracassou, né? Porque a Liga não conseguiu conter o próprio Hitler. O objetivo da Liga era evitar uma guerra, e ela não conseguiu fazer isso. Porque a ideia de Hitler e de revanchismo nazista era muito maior do que não ter uma guerra. Faltou alguma pergunta aí, Maga? Tem outra. A Espanha foi totalmente neutra nessa Segunda Guerra? Foi sim. Ela vai se aproveitar, ela era aliada de Hitler, na verdade, tá bom? Teve a Guerra Civil Espanhola, tá? Então teve a Guerra Civil Espanhola, em que ela chamou Adolf Hitler, ele não foi nessa guerra. Eles estavam lutando fascista de Salazar contra os comunistas na Espanha, né? E eles ali, como que eles vão ganhar dos comunistas? Hitler manda o equipamento dele para a Espanha. Então, eles vão massacrar os comunistas socialistas e vai consolidar o governo de Salazar. Por ele ser neutro, é onde ele vai se perpetuar no poder, né? Então, como fez assim na Manchúria, o Japão, que invadiu a Manchúria e fez vários testes lá, a Espanha também fez com a ajuda de Hitler, né? Mas ele se manteve neutro na Segunda Guerra Mundial e assim ele se perpetuou ao poder. Beleza? Tem mais aqui, ó. Então, ele desencadeou essa guerra para expandir o território alemão? Isso mesmo, a ideia dele é o espaço vital, expandir e conquistar, né? Essa é a ideia dele, transformar o mundo no mundo ariano, nazista. Tá? Belezinha? Tem Então, outra aqui, ó. pode Por falar. que houve a necessidade de criar outra organização em detrimento da Liga das Nações? Ah, sim, né? A ONU, no caso, em 48. A ONU vai ser criada justamente quando acaba a Segunda Guerra Mundial. Mas aí tem uma organização muito maior, né? Vão ter os julgamentos de guerra, né? Eu vou explicar isso um pouquinho no final, tá bom, Bruno? Mais alguma? Nenhuma? Então, tranquilo. Então, vou continuar aqui. Então, a guerra em si se caracteriza por algumas fases, tá bom? A primeira fase da guerra vai ser a famosa Blitzkrieg, né? Que é a guerra relâmpago ou guerra flash em alemão. O que consistia essa guerra? É simplesmente através do avanço rápido das tropas da cavalaria, da infantaria e da Luftwaffe por trás dos flancos inimigos, atacar de maneira incisiva, de maneira surpresa, né, e acabar com eles assim de maneira bastante rápida, tá? Por isso que inclusive foi uma tática até utilizada por Otto von Bismarck lá na União da Alemanha. Então essa característica da guerra é muito importante, a guerra relâmpago. Tá? O que temos dessa guerra relâmpago? Somente em um ano o mundo viu a Holanda cair, a Bélgica cair, a Alemanha invade tudo isso aí com a Blitzkrieg, tá? A Noruega cair e por fim a famosa França, né? E tem esse episódio icônico em que Adolf Hitler tira essa foto da Torre Eiffel e ele ficou com dúvida se ele iria destruir ou não. E ele fala essa frase: é só isso, é feio, né? Enfim, ele vai tomar a França. A França, ela foge, né? Inclusive a França até hoje é motivo de chacota entre vários países que lutaram a Segunda Guerra Mundial. O armamento francês não foi páreo para o armamento alemão, né? Inclusive a utilização até mesmo de exércitos de mercenários foram bastante empenhados nessa guerra, mas mesmo assim não conseguiram barrar ali ao ataque da Blitzkrieg alemã, tá? Inclusive esse exército de mercenários tem até hoje na França, tá? Olha só, hein, alunos, se você quer se livrar ali do Brasil e ir para a França ser um mercenário, você pode também, cara. Tá? Então você tem que ter ali um porte físico bacana, tem que treinar bem, chegar lá na França, eu quero fazer parte dos legionários. E se você passar ali nos testes físicos deles, você vai ser um mercenário francês. Existe também esse negócio até os dias de hoje. Muito bem, tá? As principais frentes nós vamos ter ali a entrada da Itália, né? Ataques ali à Inglaterra e à África, e passa vergonha, né? Chega lá e passa vergonha. Não consegue correr 10 voltas na quadra aqui, imagina lá, enfim. Né? Consegue, acredito em você. Vamos lá.
resistência da Europa aos nazistas e a entrada da União Soviética e dos Estados Unidos na guerra. Vamos ver cada uma dessas principais frentes. A primeira frente, vamos lá. O que acontece? Acontece que ali em 1941, a União Soviética é atacada por Adolf Hitler, né? Então, aquele discurso de não agressão de Hitler, ele, na verdade, estava fazendo com os dedinhos cruzados a famosa Operação Barbarossa, a operação em que Hitler ele tinha a ideia de acabar com o bolchevismo, ou seja, acabar com o comunismo, e a segunda ideia dele era escravizar o povo eslavo do Oriente mais extremo da Europa. Tá? Então ele tinha a ideia de invadir a União Soviética e transformar o povo soviético em escravos. Olha que legal. Né? E também os recursos naturais. Para se continuar uma guerra, eu tenho que ter recursos naturais, eu tenho que ter ferro, eu tenho que ter ali petróleo, enfim, eu tenho que fazer a máquina de guerra funcionar. De início, ele tem uma vitória assim, bastante acachapante, como diria ali o professor Marco Antônio Villa. Porém, a invasão começa ali a ter os seus viés de derrota. O que acontece? Né? Os russos, agora os soviéticos, eles fazem a mesma estratégia que foi utilizada ali com Napoleão Bonaparte, a estratégia da terra arrasada. Além também de que o próprio Joseph Stalin proíbe qualquer um de recuar. Pra você ter uma noção, todo soldado que recuou contra Adolf Hitler foi fuzilado por Joseph Stalin. Foi mais ou menos 168 mil homens que foram mortos porque recuaram. Tá? Então ele fez a famosa terra arrasada, né? Destruiu tudo que tinha pelo caminho, na linha até de defesa, e ele não consegue chegar ali, de fato, até Moscou, e a famosa Batalha de Stalingrado é onde Hitler tem a sua derrota acachapante. Tá? Então, essa vai ser a segunda fase dessa segunda Guerra Mundial, a fase da derrota do eixo. Começa em 42/43, quando eles perdem lá em Stalingrado. Inclusive, também tem um filme chamado Stalingrado, que é show de bola. Eu acho que é de 1993, isso aí. Não um novinho agora de 2013, eu acho. É de 93, tá bom? O que acontece? Pergunta. Pode fazer, Fran. Aqui, ela colocou... Como é que fala quando tem a sigla URSS? É assim mesmo que fala? URSS mesmo. Então, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então tá. Se Hitler não tivesse traído a URSS, ela poderia ser uma aliada da Alemanha? Mas as ideias de Hitler não era compatente com a União Soviética, porque a União Soviética ela era revolucionária comunista e Adolf Hitler ele era nazista, né? E uma das ideias do nazismo era ser anticomunista. Então, em algum momento, ele iria atacar Stalin, e Stalin sabia disso. Inclusive, ele foi avisado por diversas vezes, né? Ele, inclusive, até meio que ignorou esses avisos, mas não teve jeito. Quando, de fato, Hitler invadiu a União Soviética, ele teve que colocar tudo em prática ali, os planos dele militares. Alguma outra pergunta? Tem uma aqui, ó. O Brasil ficou neutro até Pearl Harbor? Calma, a gente vai chegar agora no Brasil. Calma lá. Mais alguma outra? Eu tenho. Peraí, deixa eu... Pode fazer, Fran. Deixa eu ver se eu sei... acho que ela queria falar a Itália. A Itália estava ao lado da Alemanha na Segunda Guerra Estava ou da sim. Tríplice... Da Segunda Guerra Mundial. Ou da Tríplice entende ainda? Não, ó, na Segunda Guerra Mundial é aliados contra eixo. A Itália faz parte do eixo. Tá? Então a Itália é aliada da Alemanha e do Japão. Tá bom? Itália de Benito Mussolini, outro fascista, inclusive que inventou o fascismo, né? Que tinha ideias também expansionistas, ideias racistas, né? Ideias ali de conquista também. Tá? Muito bem, então, mais alguma outra, Pro? Não, né? Não. Então tá bom. Então, em dezembro de 1941... Pode fazer, Pro. Se Hitler não tivesse atacado a União Soviética, a Alemanha poderia ganhar a guerra? Boa pergunta, né? Se ele não tivesse atacado, poderia ganhar a guerra? Provavelmente não. Também não. Isso só encurtou o tempo dele. Porque ganha a guerra, ainda mais naquele contexto temporal, quem tivesse condições de guerrear. Tá? Então, qual que é as duas condições? Tomar o território inimigo, coisa que Hitler fez muito bem, né, no começo da guerra. E a segunda condição é continuar a guerra. Se vocês perceberam muito bem naquele mapinha que eu mostrei, o eixo era muito pequeno. Tá? Então, como que eu vou conseguir sustentar uma guerra se eu não tenho condições físicas de a sustentar? Poderia demorar um pouquinho mais, mas logo ele cairia.
Entendeu? Beleza? Então, em dezembro de 41, Pearl Harbor é atacada pelo Japão, né? Inclusive, o ataque, em vestibular é isso aí, hein? É o ataque mais longo do eixo. Então, o eixo faz, então, um acordo com o Japão vai lá, leva os seus barcos, ali, seus navios de transporte de aviões, e lá eles vão atacar Pearl Harbor, uma base naval norte-americana. Esse foi o contexto que os Estados Unidos precisavam poder entrar em combate. Tanto é que uma das famosas batalhas que os Estados Unidos vai travar é a Batalha do Pacífico, que inclusive saiu um filme nos dias de hoje, que é o filme Midway, se não me engano, Batalha de Midway, que é um filme fantástico, assisti esses dias aqui em casa, é muito bom, muito bacana mesmo. Então, a Batalha do Pacífico é uma das frentes que os Estados Unidos vai ter contra o Japão, tá? E também vai ter uma frente na África, que vai ser aliados, ali então, tropas aliadas dos países que faziam parte ali, não os países mais importantes, no caso, que participaram ali dos aliados, mas os países beligerantes que estavam junto com os aliados contra a Itália e a Alemanha, que era a famosa Africa Corps. Tá? Então tinha ali também tropas africanas lá no norte da África. Muito bem, tá? Ora, o que acontece? A Itália começa a ser derrotada, tá? Então a Itália não consegue sustentar a guerra. O norte da África também começa ali a sofrer vários ataques e a ser ocupado pelos aliados. Tá? E os Estados Unidos começam ali a ganhar bastante notoriedade na guerra. E a Itália tem uma ênfase legal, porque vai ser quando o Brasil participa. Aí eu consigo responder aquela pergunta. O Brasil ele vai participar diretamente da Segunda Guerra Mundial. Diferentemente do que ele fez na Primeira Guerra Mundial, onde ele só mandou equipamentos, né, mandou remédios, na Segunda Guerra Mundial ele mandou homens para lutar, a famosa FEB e FAB, né, Forças Expedicionárias Brasileiras. E eu vou dar aqui uma atençãozinha aqui de 5 minutos para o Brasil, porque essa guerra também foi bastante importante para nós. Né? O Brasil entrou em combate, né? Por quê? Porque houve um torpeamento, né, de um barco, de um navio brasileiro. Tá? Então, a Alemanha vai atacar alguns barcos ali, no caso, nas costas dos aliados dos Estados Unidos. Né? E um desses barcos era um mercante brasileiro chamado Tamandaré. Ele vai ser atingido ali em 26 de julho de 1942, que vai causar ali a morte de 4 tripulantes. Isso foi o necessário, juntamente com toda a questão política no Brasil, da rádio, dos jornais ali, que todo mundo em casa escutando a guerra, louco para lutar essa guerra, né, os brasileiros, eles vão achar somente isso aí necessário para poder entrar em combate. Fora também de todo o concharro político que teve ali com Getúlio Vargas, né, e alguma grande parte ali que queria fazer parte do exército nazista, né, aqui na política brasileira, mas enfim, isso é para assunto para outra aula. O Brasil acaba entrando do lado dos aliados. Tá? E ali, no dia 9 de agosto de 1943, é formada a FEB, a FAB, com o famoso slogan "A cobra vai fumar". Calma lá, esse slogan é muito interessante e famoso, porque era um tipo de jargão utilizado pelos próprios militares. Diz os historiadores que esse negócio de cobra vai fumar é que no começo do século XX era muito comum nas feiras, inclusive pergunto para os pais de vocês, né? Quando eu era moleque, né, eu ia para a feira, vendia pintinho colorido, né? Tinha uns caras que pintavam um cavalo de branco e colocava algumas listras nele e falava que era zebra. Um pouquinho mais atrás, vendiam-se animais exóticos, né? E lá no começo do século XX, eles chamavam ali na feira para as pessoas verem a cobra fumando. Então eles pegavam algumas jiboias, que não era peçonhenta, e costuravam a boca da cobrinha, coitada, e colocava um cigarrinho, né? E ali na hora da feira, o cara chamava o povo ia começar a dar dinheiro. Era um jeito que o pessoal tinha para ganhar dinheiro naquela época. Enfim, né? E virou esse jargão do Brasil, porque quando eles começaram a falar que o Brasil não queria para a guerra, né, os principais críticos, aí alguém foi lá e falou, nem que a cobra fumasse. E adivinha só, foi ali o slogan, né, o brevet que o Brasil utilizou no braço para poder ir. O brasileiro é todo ali, todo, vamos dizer assim, é todo tirante, né? Ele gosta de tirar onda. E foi assim que eles fizeram na Segunda Guerra Mundial. Eles levaram esse slogan, inclusive até o próprio Walt Disney fez um desenho da cobra fumando. Ora, no dia 21 de fevereiro, então, de 44, o Brasil manda as forças expedicionárias para a Itália e lá eles começam a tomar a Itália em pontos estratégicos e muito importantes. Tá? Então, isso é muito interessante. O Álvaro colocou que o Brasil fez meme até com a frente de guerra. É verdade, o meme aí é bem mais antigo do que você pensa. Tá? E eles começam, então, a tomar algumas cidades muito famosas, como, por exemplo, Monte Castelo, Montese,
lá na Itália. É nesse momento que os pracinhas conseguem vitórias muito importantes contra os alemães. E também eles têm bastante dificuldades, afinal de contas, essas cidades eram muito importantes porque eram pontos estratégicos para os aliados conseguir conquistar a Itália nazista de Benito Mussolini. Para você ter uma noção, só os brasileiros, 25 mil brasileiros que foram, 500 morreram. É um número muito bom, entre aspas, né? Mas é um número muito bom para um combate. Tá? E 14 mil alemães foram capturados pelos soldados brasileiros, ó, um país que nunca teve uma derrota em guerra. Tá bom? Monte Castelo vai ser a batalha mais famosa dos brasileiros, lá onde eles vão ter a sua maior vitória. Tá? Então, e também, inclusive, lá eles vão ter bastante dificuldades, porque imagina só, você parte de um país que tem um clima geográfico sempre quente e vai para um país onde você tem climas que são bem abaixo do comum que você está acostumado, né? Então, climas abaixo de zero. Então, imagina um cara que vem lá do Nordeste, que é muito comum, que você deve ter visto lá no seu bairro, na sua família, um cara acabou de chegar do Nordeste, está aqui em São Paulo, está fazendo 25 graus, já liga para a mãe, tá um frio danado aqui, né? Imagina você indo para a Itália, que acabou de sair do Nordeste, chegando lá, tá 3, 4, 5 negativo. Então, quando eles pegam ali os pracinhas, eles falam que a principal dificuldade que eles tiveram foi o clima, tá? E também o relevo. O relevo era montanhoso. O Brasil não tem montanha, gente. E lá em Monte Castelo tinha bastante. Então, eles tiveram bastante dificuldades. Mesmo assim, eles ganharam essa guerra. Tanto é que na Itália é feriado nacional. E aqui a gente nem lembra quem que é os pracinhas, tá? Tanto é que eles também fizeram um monumento Liberazione lá na entrada do próprio Monte Castelo. Olha só como os brasileiros são bastante reconhecidos lá. Alguns, então, por causa do frio, não, porque eles começam ali a utilizar bastante ali os equipamentos que vieram dos próprios Estados Unidos. E foi uma liberdade escrita com sangue, que inclusive criou vários heróis que são referências até os dias de hoje. A vitória dos pracinhas do dia 8 de maio de 1945. E eu trouxe alguns nomes para vocês, como por exemplo, deixa eu ver o horário, meu Deus do céu, como por exemplo ali, 3 mineiros. Olha só quem é mineiro aí, que tem alguém da família mineira, hein? Arlindo Lúcio, Geraldo Baetá e Geraldo Rodrigues. Olha só a história desses caras, hein? Eles lutaram contra uma tropa da força nazista da SS para evitar que os seus companheiros fossem mortos, porque eles haviam se perdido, e ali estava chegando uma tropa da força nazista, eles que tiveram que lutar contra eles, porque se deixassem eles passarem, eles iam atacar os outros amigos deles que estavam lá na frente. O que eles fizeram então? Fizeram o jeito brasileiro. Eles começaram a colocar algumas metralhadoras em várias regiões da estrada, e ali eles lutaram contra um pelotão da SS, somente os 3. Foi tão sinistra essa batalha que os heróis brasileiros ali, eles lutaram até a última bala. Quando acabou a munição, eles empunharam a baioneta e foram para cima dos alemães. Eles se assustaram, os alemães. Isso aí é registro dos próprios alemães. Se assustaram, mataram os brasileiros e os próprios alemães enterraram os brasileiros na estrada. E ó, os dizeres que eles escreveram no túmulo dos brasileiros. Drei Brasiliente Hilden, que seria 3 heróis brasileiros. Lutaram até a última bala. Posteriormente, eles foram trazidos para o Brasil e ali fizeram as honras póstumas. Também teve outro, né? O Max Wolff Filho, Sargento Max Wolff Filho. Dizem ali a história que ele era muito querido, um cara que sempre se empenhava no papel suicida, né? Então, quando tinha uma missão impossível, estava lá o Sargento Max Wolff Filho. Quem conquistou Monte Castelo? Quem foi o líder da tropa brasileira? Sargento Max Wolff Filho. Tá? Então, o cara, de fato, ele foi um cara muito querido. Ele era muito querido também pelas tropas dos Estados Unidos que estavam lá ajudando os brasileiros. Tá? Tanto é que, logo depois que ele morre, né, ele ali recebe uma rajada de metralhadora no peito, né, ele recebe homenagens pós-mortem, né, e olha só quantas medalhas o cara ganha. Cruz de Combate, Medalha de Sangue do Brasil, Medalha de Campanha e uma medalha do próprio Estados Unidos. O brasileiro ganhando medalha dos Estados Unidos. Estrela de bronze. Tanto é que assim que ele morre, posteriormente, em reconhecimento à sua honra e ao seu heroísmo, algumas escolas ali deram o nome dele na instituição, como, por exemplo, a própria ESA, que eu citei para vocês no começo da aula. Tá? A Escola Sargento das Armas, Max Wolff Filho. Tá? Tá aí a foto. Em 2010, criaram uma medalha em homenagem ao cara. Tá? E também aqui em São Paulo, nós temos ali a Escola Municipal Infantil, EMEI, né, no caso, Max Wolff Filho, tá? E o 20º Batalhão de Infantaria Blindado, o 20º BIP, lá em Curitiba também,
tem ali Batalhão Sargento Max Wolff Filho. Tá? Então, de fato, esses soldados ali foram para a guerra e são os verdadeiros heróis que lutaram contra os fascistas reais na Itália e voltaram para casa. Já tive a honra de conversar com alguns pracinhas. Hoje em dia tem poucos, mas já consegui conversar com alguns e eles têm muita história para contar. Muito bem, então no dia 22 de abril, assim quando começa a cair a Itália, Benito Mussolini ele corre, né, para uma reunião ali para tentar fazer um acordo com o pessoal antifascista que já estava conseguindo derrotar ele mesmo. Tá? E ele descobre que nessa reunião o próprio Adolf Hitler, a própria Alemanha em si, já estava assinando um tratado de rendição. O que acontece então? Ele tem medo, né? Então ele pega a amante dele, ali, a própria Clara Petacci, se eu não me engano o nome dela, e foge para chegar na Suíça. Ele tenta utilizar uma estratégia de se esconder numa tropa nazista, né? Então ele coloca o uniforme nazista nele, na esposa, no caso na amante dele, só que ele é reconhecido. Tá? Ele é reconhecido muito rápido. Então as tropas dos aliados conseguem derrotar esse pelotão e na hora que bater o olho em Benito Mussolini, falaram, é o cara, né? É o cara disfarçado aqui, porque não tinha como confundir Benito Mussolini. Ele era careca, né? Ele tinha ali um queixo muito peculiar, muito protuberante, né? E tinha olhos penetrantes, segundo ali a tropa dos aliados que capturaram ele. Então, não teve como, ele foi capturado. Tá? Ele foi capturado e o medo era muito grande, né? Qual medo? O medo que Hitler talvez mandasse uma nova tropa para poder resgatar ele, porque já havia sido resgatado antes. Então, eles resolvem, no fundo da fazenda, fuzilar ele e a amante dele, né? Manda ele segurar ali o cajadinho dele de fascista e fala, você vai morrer aqui agora. E as últimas palavras dele foi, não, não. Né? O pessoal estava tão revoltado com o Benito Mussolini que ali ele, toda a cúpula ali fascista que foi pega e capturada, foi morta ali, fuzilada ali numa fazenda, eles pegaram eles, colocaram num caminhão, levaram até a Itália, inclusive numa praça que tinha na Itália, que ele havia matado 15 pessoas que era antifascista. Eles vão lá, levam Benito Mussolini lá e a própria multidão, revoltada, raivosa com Benito Mussolini, resolve pegar o corpo dele, eles vão apedrejar o corpo, vão bater no corpo. Uma mulher chega e dá 5 tiros na cabeça de Benito Mussolini, falando que cada bala é para um filho que ela perdeu. E o pessoal estava realmente revoltado com Benito Mussolini. Muito bem, tá? Continuando. Então, vamos ao fim da guerra, tá? Então, nós temos duas frentes agora. Já foi, a Itália perdeu, né? O Brasil derrotou a Itália, juntamente com os Estados Unidos. Agora nós temos ali o dia D e o Japão, né? Com a bomba atômica. Temos que derrotar essas duas forças. A Itália já caiu. Como que nós podemos fazer isso? Então, vem o famoso dia D, né? O dia D vai ser o dia de desembarque para poder tomar a França, o desembarque da Normandia, né? Então, no dia 6 de junho de 1944, as tropas americanas conseguem invadir a praia da Normandia na França e a partir dessa praia eles conseguem invadir na França. E temos a frente de Berlim, né? Muito famosa, em que quem derrota a Alemanha de fato são os soviéticos. Tá? Então, os soviéticos, que é a frente oriental, eles conseguem de fato invadir a Alemanha e bombardear a tal ponto que quase não sobra nada. Tá? Enquanto isso, os Estados Unidos estão lá lutando na França e, ao mesmo tempo, lutando no Pacífico. Tá? E também lutando na Itália. Bom, olha, deixa eu passar aqui. No dia, então, 7/5 de 1945, a Alemanha não tinha mais condições nenhuma. Acaba, então, assinando um tratado de rendição e Berlim é, então, derrotada pelos soviéticos e Hitler comete suicídio. Tá? Inclusive, por isso que eu contei aquela história de Benito Mussolini para vocês. Hitler falou o seguinte no bunker pessoal dele: não quero que depois da minha morte meu corpo seja exibido nas feiras russas. Então, o que ele resolve fazer? Ele chama o médico dele e fala, como que eu posso morrer? Né? E dizem que ele tinha Parkinson, provavelmente. Eles falaram o seguinte, ó, toma cianureto, né, e depois dá um tiro em você. Caso ali você não consiga se suicidar com um tiro, o veneno vai fazer esse papel para você, caso que você tenha aí Parkinson, eles diziam no caso, né? Então ele manda chamar Goebbels, né, que era ali inclusive o ministro das comunicações dele, né, e ele falou o seguinte, ó, logo depois que eu morrer,
eu quero que você queime meu corpo e da minha esposa e me enterre juntamente com meus cachorros também. Ele falou isso. Então foi enterrado junto com os cachorros dele. E assim, adivinha só, logo depois que ele falou tudo isso, ele casou. Ele se casou com a amante dele, chamada Evan Brown. Olha só que coisa legal, né? Que clima bacana. Depois de ter falado tudo isso, queria se matar, ele se casa, um negócio que demorou mais ou menos 2 minutos, que inclusive o próprio Goebbels foi ali uma das testemunhas, né? E logo depois que ele se casa, adivinha só, ele faz justamente o que ele havia ali sugerido para os médicos, né? Ele comete suicídio, pega o corpo dele, queima o corpo dele rapidinho, porque estava invadindo lá o bunker, e enfia num buraco, né? Engraçado que agora, como que se livrar daquele corpo, né? Por que eles falam? Por que eles encontraram Hitler? Quem encontrou o corpo de Hitler junto com a sua esposa foram os soviéticos, que tiveram que tirar de lá, obviamente, se deixasse o corpo lá ou enterrasse em qualquer lugar comum, ia virar um centro de peregrinação. Imagina, se esse negócio de neonazismo tem até os dias de hoje, mas o lugar que tem um corpo de Hitler, né? Então, sumiram com o corpo de Hitler, os soviéticos sumiram com o corpo dele. Inclusive, o cara que fez isso, oferecendo milhões de dólares para ele, ele falou que nunca ia falar, né, porque nenhum dinheiro poderia comprar ele, e ele falou que acabou com o corpo de Hitler, queimando o corpo, os restos mortais dele, né? E foi, assim, uma cena bastante interessante, mas é assunto para uma próxima aula. Muito bem, Tem e uma tá aí. pergunta. Pode fazer, Pro. Mas por que os aliados queriam invadir a França? Eles queriam ajudar a França a tomar o lugar dela, porque Hitler invadiu a França. Lembra que eu falei para vocês em 1940? Hitler invade a França. Ele invade de tal modo que ele expulsa o exército francês. Eles não conseguem conter Hitler. Então eles fogem para a Inglaterra. Eles pedem ajuda para os aliados. A gente perdeu. Imagina, invadiram a sua casa. Eles não tinham onde estar. Então eles de fato pedem ajuda. O dia D foi entrado na França. Por que é importante tomar a França? Porque a França está do lado da Alemanha. Tomar a França era a frente ocidental, que ajudou o exército americano a derrotar a Alemanha juntamente com os soviéticos na frente oriental. Tá? Então, por isso que eles invadiram a França, né? O famoso Dia D. Que um filme que narra esse fato aí é o Resgate do Soldado Ryan, que é muito bom, já assisti 255 mil vezes. Inclusive tem na Netflix. Beleza, então faltavam os japoneses. Então, em agosto, né? Então, os japoneses foram os últimos a sair do combate. Então, em agosto, ali, com a justificativa de que se a guerra ia perpetuar-se por algum tempo a mais, então o exército americano fala o seguinte: então vamos utilizar a nossa maior arma, né? Então vamos ali jogar bombas atômicas lá no Japão para eles perceberem que nós não estamos aqui de brincadeira. A desculpa norte-americana era que jogando essas bombas morreriam menos pessoas. Pegou aí? Né? Ou seja, se continuasse a guerra, eles fizeram um cálculo lá, então é melhor matar civis japoneses do que matar os meus próprios militares, tá bom? E quando explodiu essas bombas atômicas, não teve jeito, né? Eles se renderam. E a estimativa é que mais de 300 mil mortos ocorreram ali no Japão. E pior de tudo, eram civis, né? Nem eram ali militares. Esse negócio está em pé até os dias de hoje, né? Que caiu, explodiu. Essa foto é bastante icônica, tem ali no canto esquerdo Joseph Stalin, ao centro Truman, e à direita temos ali Winston Churchill. Muito bem, então, por fim, né, para a gente chegar ali às perguntas, esqueci de falar, tá, gente? Tem perguntas hoje, tá bom? Então, eu vou mandar algumas perguntas, caso você vai ser o primeiro a acertar, eu vou te dar esse fone aqui, ó, vou mandar para sua escola, tá bom? Um fone show de bola aqui, tá? Então, tem perguntas no final dessa aula, tá? Então, vale aquelas regrinhas, tá bom? Tem que ser o primeiro a responder certo, obviamente, tem que mandar quem é você, a escola, né, e as 3 perguntas numa resposta única. Consequências da Segunda Guerra Mundial. Como falei para vocês, 60 milhões de mortos, 25 milhões só de soviéticos, e estimativa de 5 a 6 milhões de judeus, o famoso Holocausto. Tá? Julgamento do crime de guerra. Então, logo depois que acabou a guerra, olha a ONU aí surgindo, hein? Fizeram um tribunal lá em Nuremberg. Tá? Então, esse tribunal em Nuremberg era muito importante, justamente porque eles iam julgar os crimes de guerra. Tem crime de guerra, sabia, gente? Ainda mais quem perde a guerra, né? A guerra é escrita por quem ganha. Quem perde paga o pato. Tá? Então, os nazistas vão ser julgados nesse, então, Tribunal Internacional de Nuremberg. Tá? Então, foram 9 meses de julgamentos, onde vários comandantes nazistas foram condenados, foram presos, enfim, foi um negócio bastante televisionado, né? Mostrar as atrocidades, e recomendo a vocês
a também ler o livro chamado o Julgamento de Nuremberg, que fala ali sobre as respostas que os nazistas davam ali às perguntas, os questionamentos. O negócio é sinistro, tá bom? E também teve um tribunal do Extremo Oriente, né, que era para julgar os crimes de guerra do Japão. Tá? Então existem crimes de guerra além daqueles que você já deve conhecer, fazer aquelas coisas horrorosas com as pessoas. Tem outros tipos de crime de guerra, como por exemplo atirar em paraquedista. Olha só que coisa maluca. Não pode atirar. Ai, ai, ai. Utilizar granada de empenho de blindado em seres humanos. Dar tiro de alto calibre em pessoas. Não pode. Mas, como eu disse para vocês, a guerra é escrita por quem ganha. Quem perde, paga o pato. E todo mundo foi julgado nesses tribunais. Foi a partir daí que eles fizeram a ONU, tentando assegurar, então, a paz mundial. Tá? Então, a ONU vai ser esse órgão, obviamente, responsável por intervir em qualquer tipo de conflito, né, de combate. Não quer dizer que não há guerras nos dias de hoje. Os Estados Unidos é um país que está em guerra até os dias de hoje. Tá? Então, existem muitas guerras por aí. E os Estados Unidos saem ali fortalecidos da guerra. Né? Eles saem ali fortalecidos, credores de diversos países, então eles estavam ali ganhando muito dinheiro com isso, e eles sofreram ali baixas relativamente pequenas, e principalmente a guerra não foi na casa deles. A União Soviética também sai, como podemos dizer, fisicamente debilitada, mas ela sai fortalecida na questão política e social, tá bom? E tá aí o Holocausto, né? Um negócio terrível. E como eu recomendo a vocês outro filme também, é O Menino do Pijama Listrado, um filme que eu curto pra caramba, e A Lista de Schindler. Eu acho que deve ter ali algum sistema de streaming. E tá aí também o Holocausto. Muito bem, Pro. Tive que acelerar um pouquinho aqui no final, que já passei do tempo, né? E tá aí as perguntas agora, hein? Ô, Marcos, Pode falar. tem uma aluna que perguntou aqui que ela responde aqui para você direto ou para a coordenadora da escola? Para mim direto, tá bom? Então manda no meu particular aqui. Então eu vou lançar as 3 perguntas, aí você vai responder no meu particular, beleza? Vale ressaltar seu nome completo, tá? Ou só o seu primeiro nome, não importa. Seu primeiro nome, a sua escola, tá? Tem escola que tem muita turma, né? Então é legal mandar a sua turma também. E as 3 respostas numa única resposta, tá bom? Beleza, então a pergunta número 1, quais os países que faziam parte do eixo dos aliados? Pergunta número 2, qual foi o tribunal que julgou os crimes nazistas? E pergunta número 3, qual que é o nome da guerra que os alemães utilizaram no começo de 1940 para conquistar os territórios? Então, mandem para mim aí. É o tempo, eu acho, da gente encerrar aqui, fazer oração enquanto vocês vão escrevendo. É isso aí, Pro. Estão escrevendo aqui. É isso aí. Eu estou escrevendo aqui, eu vou copiar e colar, beleza, Mário? Pode encerrar, então.